Homer, 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 podcast. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Roman Podcast e apresentando comigo está o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos, vocês estão bom? E hoje a gente vai ver uma história onde tamanho não é documento. Tamanho não é documento. Consegui pensar em mais nada legal pra falar. Primeira coisa que veio. E não menos importante, Masayuki, muito prazer. Olá, senhoras e senhores, você está ouvindo Roman Podcast, podcast focado em animes e mangás. Temos muito conteúdo legal de animes bons, outros nem tanto, mas nunca um episódio ruim. No episódio de hoje vamos falar do anime Toradora. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que estiver nos ouvindo para acompanhar os novos lançamentos. E deixe aquele comentário que nos ajuda muito a trazer um conteúdo cada vez mais legal para vocês. E se vocês puderem também, clique lá no link na descrição do episódio que vocês vão estar acessando o nosso Apoia-se, que com a partir de R$1 vocês já vão estar podendo nos ajudar e a gente vai estar ficando muito feliz, beleza? Se curtir, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que vai curtir também. Sem mais delongas, fique agora com o nosso episódio. Senhor Fabiano, trazemos hoje um drama adolescente muito melhor do que qualquer malhação que já existiu. Nos traga hoje o anime e os dados, fazendo um favor. Cara, é um anime que deveras nome estranho, né? Se você não viu ainda pela thumb e tá ouvindo aí no aleatório e caiu aqui no episódio de Gaiato no Spotify ou qualquer no seu player, vamos falar do anime Toradora. Não é estranho e faz sentido, tá? Não é estranho e faz sentido. Faz sentido o nome. Num primeiro momento você fica sem entender, mas depois vai fazer mais sentido. Ele é um anime baseado em uma light novel, tá? De mesmo nome. A light novel, ela saiu ali entre março de 2006 e março de 2009. O anime, ele foi feito ali em outubro de 2000, que foi feito não, né? Lançado. Em outubro de 2008 e março de 2009, ou seja, o anime tava pegando ali em paralelo o final da light novel. Temos também adaptações em mangás. No caso, a gente pesquisou aqui, até estranhou, mas a publicação começou em 2007. Tem 12 volumes e ainda está em andamento, segundo aqui tanto o Wikipedia, My Anime List, né? Então assim, a gente olhou mais de uma fonte. Tem uma light novel spin-off, né? A original tem 10 volumes, a spin-off tem 3. Não sei do que se trata exatamente, mas ela saiu ali quase que em paralelo à light novel original. O anime ele foi feito ali pelo estúdio GC Staff, estúdio aí conhecido por grandes clássicos aí como Saikikusu, Bakuman, Konosuba, verdade ali, Konosuba. Shinigami Bochan, Slayer, grande clássico da Band aí, quem assistia, passava dia sim e dia quando eles querem, porque eu sempre tentava assistir essa merda e eu não conseguia assistir. Todo mundo falava dessa porcaria, eu colocava na Band, nunca passava no dia que eu ia assistir. High Score Girl, que é um anime de lutinha de fliperama que tem na Netflix. Tem muitos outros aqui, Golden Time, o nome do anime é Dadada. Hashimitsu to Clover. Um Fairy Tail aqui também, ó. O anime do cara, esse aqui a segunda temporada do One Punch Man. Meu Deus, eles fizeram também o anime do moleque que era pra ser um harém que não pega ninguém. Qual que é lá? O Dungeon Need I Woman, que nós fizemos o episódio. Damate. Me pegou de surpresa agora, Damate. Ué, primeira temporada ele não pegou ninguém, gente. Só viu a primeira temporada até agora. Eles têm uma caralhada de anime, mano. Muito anime. Eles são bem fortes na indústria.
Então, tipo, não é pouca coisa, não. A gente só citou alguns aqui, mas os que eu achei ser mais conhecido, mas tem muitos outros aqui para quem manja e curte. São 25 episódios da mais pura gostosura e delícia ali do drama romântico, né? Drama adolescente, Nossa da melhor senhora. forma. Cara do céu, o adolescente no Japão que tem saudade. problema, Tem saudade né, da cara? adolescência, Fabiano? Não, cara. Não Saudade tem. da adolescência, cara? A única coisa que eu tenho saudade da adolescência é que eu não pagar boleto. Só isso. E um pouco de nostalgia, né? Das coisas que a gente acabava fazendo, né? Mas de resto, não. Não, mas... Você fez magistério, né, Fabiano? Você não fez um ensino médio normal, né? Sim, Verdade. Além da gente ser licenciado em História aqui, os 4 integrantes do Romã, eu em específico O Fabiano fiz tá licenciado a limpar fralda de neném. Eu fiz o famoso magistério, o curso... Que seria o curso técnico para ser professor do infantil que tem aqui no Paraná. Curso de formação de docente. Então, também me formei. O legal é que daí eu estive 1 ano a mais. Daí, no caso, ao invés de ser 3 anos de ensino médio, eu fiz 4 anos. Que foi muito interessante, foi legal. Acho que daí eu fui pra faculdade depois um pouco mais maduro. Mas assim, basicamente a história ela vai girar em torno de 2 personagens ali principais, que é a Taiga e o Ryuji, que... Basicamente eles acabam ali meio que se encontrando de uma maneira meio bizarra e no fim gera 25 episódios ali da mais pura bizarrice não, porque chega a ser fofo algumas coisas aqui. O famoso, esse anime faz jus à música da Marília Mendonça, que é aquela: quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ah, não, negativo, discordo totalmente. Assim, pessoal, não é um anime, não vai ser aquele episódio nosso aqui de romance que a gente vai destrinchar episódio por episódio, mas pelo menos os plots aqui a gente vai tentar fazer na ordem, tá? Assim, se você nunca assistiu esse anime e não ligar pra spoilers, tudo bem, mas se você gosta de um romancinho ali gostosinho pra assistir ali, de repente, com a companheiro, né? Te recomendo, vá assistir o anime antes, depois vem ouvir esse episódio aqui, porque por mais que tem algumas coisas que são óbvias, a forma com que o óbvio é construído, você fica meio intertido. Não sei se dá pra explicar. Porque você vê, não é possível. Só da gente começar, a hora que a gente for destrinchar um pouco, vocês já vão entender o final. Sem a gente falar. Mas é legal ver a construção do durante. Não, a construção é bem interessante mesmo, né? Porque, tipo, é a construção de um relacionamento, né? Para um relacionamento, não de um relacionamento, né, no caso. O primeiro episódio, inclusive o primeiro episódio, ele já meio que acaba trabalhando ali com o próprio nome do anime. O Tigre e o Dragão. Porque... Toradora, a palavra, né? Tora significa ali tigre em japonês, né? E Dora é uma palavra que deriva ali de Dragon, né? Que seria o dragão. Ali. Dragon. Aí fica a palavra dragon japonesada, né? Dragon. Japonesada, isso. E aí nós vamos ter aqui as figuras dos protagonistas Ryuji e Taiga, né? É um negócio que eu fiquei de cara, me senti muito burro, mas Taiga seria o jeito japonês de falar o inglês tiger, então fizeram essa brincadeira. E Ryuji meio que significa ali jovem dragão. Tudo que vocês verem em Ryu, na verdade, remete a dragão. Tem o personagem Ryu do Street Fighter, tem o Shiryu do Cavaleiro do Zodíaco, enfim. Sempre que verem Ryu, saibam que vai ter dragão no meio. Então o primeiro episódio ele já traz essa... E tem toda aquela questão do folclore asiático, do equilíbrio entre... Não é do equilíbrio não, mas tipo daquela relação do dragão e do tigre. Tem toda essa questão que não conhece e dá uma pesquisada. Aí tipo, tem alguma coisa sobre tipo um traz o equilíbrio pro outro, né? Meio que isso é meio que um yin yang, né? E aqui basicamente o seguinte... Começa contando ali o lado do Ryuji, que é um moleque normal do ensino médio. Ele vai ser o primeiro dia deles do 2º ano do ensino médio. E assim, ele é um cara mó de boa, pô. Ele é mó da paz, só que ele tem uma cara fechada. Essa cara fechada faz com que todo mundo pense que ele é um delinquente. Ele não é um delinquente. Até a professora tem medo dele. E ele é o cara mais de boa possível. Ele mora com a mãe, né? Com a mãe solo e tudo mais, né? E, tipo, ele que cuida da casa, né? E, tipo, ele é mó, tipo, dono de casa. A preocupação dele é... eu vou tirar o mofo da casa aqui, que inclusive eu tô com problema de mofo aqui, acho que deveria chamar ele. Por causa que durante as férias dele, ergueram um prédio, né? Do lado da casa dele. E como faz sombra, aí começou a aparecer mofo na casa dele. Aí ele fica lutando contra o mofo. As preocupações dele é de um dono de casa, né? As maiores preocupações dele, né? Até então, né?
Ele é o mais responsável, né, ali. De todo mundo, ele é o mais responsável. E aí, no primeiro dia de aula, né, quando ele tá chegando e tá tendo esse impacto, né, o anime tá te mostrando que todo mundo tem medo dele só de olhar pra cara dele, porque ele tem uma cara fechada, ele acaba cruzando com a Taiga, literalmente naqueles barrão clássico de filme, série, qualquer coisa romântica. Só que não rola nada, né, aí a galera explica, né, que a Taiga, na verdade, ela é conhecida como mentigresa, né, porque... Enquanto o povo tem medo dele por conta do rosto dele, o povo tem medo dela exatamente pelo comportamento dela, né? Porque ela é agressiva. Super agressiva, no sentido de ela pega um pedaço de espada de madeira, de treinamento, e dependendo do que você faz com ela, você leva a porrada dela, literalmente. Nesse nível. E aí tem ali, mostra um pouco ali do cotidiano da aula, mostra também a coitada da professora. A professora é a solteira é os trintão solteira. É trintão solteira e ela, tanto o anime quanto ela mesma faz questão de reforçar esse detalhe e como se fosse algo negativo, né? Porque pra ela é. Logo ali no fim do primeiro dia de aula, o Ryuji tava pra fora da sala, tava fazendo as coisas dele, daí ele vai voltar a pegar a bolsa pra ir embora. No que ele volta pra pegar a bolsa, ele encontra com a Taiga na sala sozinho. Aí ele pega a bolsa dele de boa, vai embora, ela fica doidona no gás ali e começa a brigar com ele. Mas que você tá pegando a bolsa do outro cara? O outro cara que seria o amigo dele, de nome Yusako. Ele fala, não, a bolsa do Yusako é aquela ali, essa aqui é a minha. Aí a Taiga fica branca. Fica branca. Vai lá, beleza. E vai embora. Ele fica sem entender e vai embora também. Quando ele chega na casa dele, né? Na verdade, não é nem quando ele chega. No período noturno lá que ele vai mexer, ele vê que tem uma carta dentro da bolsa. Escrita pela... Quer dizer, um envelope, na verdade, né? Escrito pela Taiga, direcionada para o Yusako. Carta de amor. Só que, aí ele entende o que aconteceu. Ele fala, de certo, essa carta era pro Yusako, ela errou a bolsa e colocou na minha. Então, beleza, não vou ler, né? Vou deixar aqui e amanhã eu entrego pra ela. Ou eu entrego pra ele, né? Ele até chega a se questionar se ele faria isso diretamente. Mas a curiosidade, né, é maior que ele. Então ele coloca a carta contra a luz pra ver se consegue ler alguma coisa. O envelope, na verdade, né? Pra ver se consegue ler alguma coisa que tá dentro. Aí ele percebe um detalhe interessante. O envelope tá vazio. A mina escreveu o envelope, esqueceu de colocar a carta dentro e entregar o envelope vazio. Aí beleza, ele guarda e fala, não, mas eu vou falar com ela nesse, porra, o menino esqueceu o principal. Aí ele vai dormir. Que ele vai dormir, pá, ele acorda no meio da noite com um barulho esquisito. Lembrando que Vazão na casa. a mãe dele trabalha à noite, tá? Então ele dorme sozinho ali, ela dorme durante o dia quando ela chega do trabalho. Aí alguém entrou na casa dele e começa a revirar tudo e tal. Daí ele vai ver o que tá acontecendo, tirar satisfação, ele começa a brigar. Na hora que vai ver é a Taiga. Daí a Taiga falando, por que você tá na minha casa? Você deve ter visto a carta. Você é uma testemunha, você tem que morrer agora. Ele falou, como assim? Aí ele explica, ele desviando os golpes, ele explica, calma, você não colocou nada, eu não sei o que tá na carta, que você esqueceu, você só deixou um envelope. Da menina, beleza, então agora que você tem que morrer mesmo, porque isso é muito vergonhoso. Mas aí pra ele, como que é, pra dar uma equilibrada nesse negócio, né? Aí tipo, já que você tá com vergonha disso, então vou mostrar a minha vergonha pra gente ficar aqui no equilíbrio, né? E mostra todas as cartas de amor não entregue pra um menino que ele gosta, né? Que ele guardava. Daí que fica elas por elas ali, mas aí o estômago da menina começa a roncar, né? Porra, aí vai lá e dá comida pra coitada, né? E aí ela, com todo o carinho do mundo, né? Meio que começa a fazer amizade com ele, só que aquela amizade do tipo, você vai ser meu cachorro, vai fazer tudo que eu mandar. Que é o acordo também que eles acabam fazendo pra não descer a porrada nele, né? E detalhe, tá? Quando ele mostra as cartas, ele fala de quem ele gosta. Ele gosta de uma menina chamada Minori, que é amiga da Taiga. E aí, pra tentar dar uma desbaratinada, ele fala, não... E o Saco é amigo dele. E o Saco é amigo dele, então ele fala, eu vou tentar ajudar você com o Saco. E aí... Uma mão lava a outra aqui, né? Uma mão lava a outra, beleza. Só que até então ela não tinha falado que ia ajudar ele. Ele falou que ia ajudar ela, né? Mas aí ela aceita, beleza. E aí depois ele descobre que ela mora literalmente do lado dele. Por isso que ela tinha conseguido invadir a janela que ela mora no apartamento que tinha sido acabado de ser construído. E a janela do apartamento dela é literalmente pra janela do quarto dele. Quarto não, da casa dele, né? Pô, bem coisinha do destino, né? Aí pra gente entender mais ou menos como que vai ser a relação dos dois, né? Do Ryuji e da Taiga. A Taiga
Taiga é uma das representantes dos tsundere, né? Então, tipo, quando vocês falam em tsundere, bom, isso na minha época, tá? Eu não sei como que é hoje em dia também. Mas na minha época, quando a gente falava em tsundere, a gente pensava ou na Asuka, né, do Evangelion, ou a gente pensava na Taiga. Como uma representante das tsundere, né? Nossa, mas a Asuka Então, dá pra tipo, considerar tsundere? Eu não vou dizer uma das pioneiras, né, mas que uma das que... Sim, a Asuka é uma tsundere. Porque eu sempre pensei na tsundere como a menina que gosta, mas tem outro tipo de postura. A Asuka original... Uma postura senti contrária, que, né? tipo, ela tinha algum afeto pelo Shinji. A Asuka do Rebuild que saiu lá dos filmes, eu acho que sim. Mas a original, bom, eu não tive esse... Não tinha parado pra pensar nisso, né? A forma como a Taiga sempre agradece, né, o Ryuji pelas coisas que ele faz por ela, não é um... Ah, obrigado, né? Tipo, é sempre um soco, um chute, um xingamento. Aí, tipo, isso mesmo, meu cachorrinho, bem feito, meu, bom feito, bem... Como que é? Bem isso que você... Como que é? Bem feito que você fez, esse negócio, tipo... É mais ou menos isso, vai ser a relação deles, né? Basicamente. Não fez mais que sua obrigação. Quase isso. Não fez mais que obrigação. Eles começam a ter essa relação e ela começa a criar uma certa intimidade com a família do Ryuji, né? Porque tanto com ele quanto com a mãe, né? Aí, tipo, ela começa basicamente a não morar, né? Mas, tipo, ela começa a almoçar e jantar na casa do Ryuji, tá ligado? E aí ela começa a participar da realidade domiciliar da casa do Ryuji. Virou né? ali o agregada. O agregado. Ela só não dorme, né? De vez em quando até dorme, né? Mas, tipo, ela só não dorme na casa do Ryuji, né? Ela até participa das compras, ajuda nas compras, ajuda a fazer o almoço, a janta e tudo mais. Não, maravilhoso. A primeira ideia que eles têm. Como que não vai aproximar a Taiga do Yusako? Ah, na aula de educação física tá cada um com suas duplinhas. Vamos desmaiar a dupla que o Yusako tá fazendo? E aí a Taiga assume o lugar dela. Daí eles fazem o exercício de educação física junto. Porra, desmaiar a menina. É mais fácil, sei lá, chamar pra um canto, vamos trocar ali o lugar, faz com a Taiga, pá. Não. A primeira metade é só absurdo em cima de absurdo, né? Tipo, meio que pra criar uma certa sentimento de comédia ali, tipo, de contração, de divertimento do adolescente ali, né? Uma comedinha ali na primeira metade, né? E, tipo, é absurdo em cima de absurdo, né? Eu lembro que uma vez, assim, não envolvia romance, né? Mas eu detestava fazer educação física. Eu cheguei pra um amigo meu e falou: dá uma bicuda na minha perna, aí eu vou chegar mancando. É sério? Jura mesmo? Aí eu pedi pra ele fazer Nesse isso. nível, Fabiano? Nesse nível. E rapaz, doeu pra caramba. Eu cheguei mancando. Mas no fim, como o exercício era de boa, vou fazer. Nossa, eu sei que você não gostava de esporte, educação, esse tipo de coisa, mas nesse nível. Mas foi uma vez só É também. só você fingir que tá com dor de barriga, pô. Só que, não era tão criativo assim. Eu queria ser mais É o natural, básico, tá ligado? Fabiano. Porque eu de fato tava mancando de dor. Eu lembro que machucou até. Não foi um machucado absurdo, mas a botina do tênis gigante, né? Parecia uma botina. Pegou de ponta na minha perna. Eu deixei ela solta, né? Pra ir pra trás. E a hora que eu fui ver, tava o sinalzão. Quase um ralado, sei lá. Ai. Tá vendo por que eu não sinto falta dessas coisas? Tinha 12 anos. Olha que juízo. Hoje sua estrutura corporal já não é das mais densas, né? Não, com 12 anos. E o cara era grande. Podia muito bem ter quebrado minha perna. Eu acho que ele até deu uma segurada. Mas voltando ao anime, né? Esse plano maravilhoso de nocautear a menina e quem acaba desmaiando é a própria Taiga. Aí depois o Ryuji incentiva ela a fazer biscoito pra entregar pro Yusako. Só que ela, desajeitada do jeito dela, acaba não conseguindo entregar. Não bastando isso, ela derruba os biscoitos pela janela. Aí o Ryuji, que é um cara muito legal, vai lá, pega os biscoitos, tenta resgatar, porque ele sabe que a menina se esforçou pra fazer. Tenta resgatar, mas ele mesmo vê que não dava pra entregar e tal. Só que daí ele vai lá e come. E fala que tava gostoso. Só que daí a menina, pô, eu sei que não tá bom. Eu errei no tanto de sal, parece que ela falou uma coisa assim. Eu comi antes. E mesmo assim você tá falando que tá bom, pô. Aí ela vê, né, que o cara é legal, pá, tá ali. Aí você já fica, vai acontecer o que nós tá pensando. Lembrando que eu assisti sem contexto nenhum, tá? Da obra. Ele é um clássico, né? Tipo, das animações de comédia, Slice of Life e tudo mais, né? O Toradora. Então, eu não Acho conhecia. que o pessoal de hoje em dia não deve nem conhecer não deve conhecer tanto, né? Mais da nossa geração, né? Deve conhecer mais o Toradora. Agora bem away também anime na época aqui do lançamento, mas olha, realmente, tipo, é um anime que tem toda a característica ali, tanto animação quanto qualidade ali do tempo dele, realmente. E por fim, por conta dessa aproximação dos dois, começa-se a espalhar o boato
de que os dois estão juntos. E aí, pô... Não, é o desespero, né? desespero. Porque a menina que o Ryuji gosta começa a apoiar os dois, o moleque que a Taiga gosta começa a apoiar os dois também, né? Tipo, fica nessa confusão, né? Não, a gente não tá junto, não. Tipo, é a confusão, né? Só que, tipo, não tem como a piada tá na questão, por exemplo, a Taiga fica totalmente dependente do Ryuji, dependente no sentido de que o Ryuji tem que sair, tem que entrar na casa dela pra acordar ela, pra ela acordar no horário, pra poder tomar café da manhã e ir pra escola. Nesse sentido. Acho que um dos primeiros momentos que ele vai entrar na casa dela, a casa dela tá uma zona, né? De lixo, de coisa até apodrecendo, mofando em cima da pia e tudo mais. Ele, com a obsessão dele de limpeza, né, de dono de casa que ele tem, ele faz uma limpeza dentro da casa dela, né? A casa dela tava vazia, não tinha ninguém, ele limpou, sem ninguém mandar. Tem gente que vai preso por causa disso, né? Cara, mais um anime de pai ausente, mano. Mais um anime de pai ausente. Porra, mano, como é que... É comum isso no Japão, cara? Ou é sempre tipo, não, é pelo plot mesmo pra poder facilitar a participação dela na realidade ali na casa do Yuji. Do Ryuji. Eu não posso falar que se é ou não tão corriqueiro ou não, cara. Mas, tipo, convenhamos que ajuda dar uma carga mais pesada pro enredo, né? É, a mina abandonada praticamente, né? Devia estar desnutrida. Aí o cara vai lá, acaba, né, acolhendo ela, tudo mais. Mas, tipo, meu... É que o anime, apesar deles ter toda aquela... ser bem leve até, né? Mas no começo. Até ser bem leve e tudo mais, com comédia, com pegada de comédia, com pegada de piadas com absurdos e tudo mais. Só que tem momentos quando ele pesa o clima para discutir o sentimento adolescente desses personagens, né? Desses personagens que estão no momento da adolescência para se tornar adultos, né? Tipo, como que eles vão lidar com os sentimentos que eles estão sentindo agora, como que eles vão amadurecer em relação a isso, né? Esses novos sentimentos, hormônio e tudo mais que qualquer adolescente sente, eles levam bem a sério essas questões, né? Tipo, todo mundo ali tem algum problema. A Taiga tem a questão dos pais, o próprio Yuji também tem algumas questões com o pai dele e com a mãe também, né? Tipo, tem toda uma questão que o anime temos momentos sérios, né? Principalmente acho que da metade pra frente, né? Ele vai ficando num tom mais sério, né? E ela, você vê que ela vem de uma família um pouco mais abastada também, né? Porque a casa dela é uma casinha de respeito, né? Aquele apartamento, se eu não me engano, é do pai dela. Se eu não me engano. Acho que construiu só pra ela poder morar. Se eu entendi, foi isso. Eu fico um pouco confuso também, porque tem uma hora que o pai dela tá tirando as coisas de lá e depois ela continua lá. Aqui tem um episódio, os dois já estão bem entrosados, né? O Yuji e a Taiga. Aí tem o grupinho deles ali também de amizade ali, né? Tem um momento, parece que o pai dela tá tentando se aproximar de novo da Taiga, que aí a gente começa a entender mais o contexto da Taiga, né? Que a Taiga tem os pais separados, a mãe entrou em um outro relacionamento, formou uma outra família, aí o pai também parece que ia começar a ter um outro relacionamento, parece que ele queria, né, que a Taiga fizesse parte de novo da família deles de novo ali, né? Dele, né, no caso, né? Que aparentemente a Taiga aparentemente tava meio que abandonada literalmente, né? Porque a mãe e o pai separou e ela não ficou com nenhum dos dois, né? O Ryuji vendo, né, toda essa questão, tipo, ele apoiou, né, a Taiga no sentido que, cara, esteja feliz por você ter um pai, né? E o pai tá querendo se aproximar de você, esteja feliz. Porque no sentido de que o Ryuji, ele não tem um pai, né? E ele só vive com a mãe e tudo mais. O pai dele faleceu ou abandonou eles? Abandonou, né? De início era tido como falecido, né? Mas mais pra frente foi mostrado que ele tinha abandonado mesmo. Ah, é verdade. Mas no início a mãe dele falou que ele era falecido. Até então, pra ele tinha falecido, né? Até então na história. Tipo, tem toda essa questão, né? Porque o Ryuji não tem pai, ela vendo que o pai tá tentando, né, se aproximar dela de novo e tudo mais, e ela toda espinhenta com o pai, tudo mais, rejeitando o pai e tudo mais, né? Até o Ryuji acabou entrando em conflito com a Minori, né? Com a menina que ele gosta e tudo mais. Foi bem interessante essa questão, né? Do Ryuji entrando em conflito com a menina que ele gosta por conta da Taiga, né? Porque aparentemente já tinha tido um exemplo anterior nesse mesmo padrão, né, entre o pai dela e a Taiga, que a Minori meio que conhecia o pai dela, né? O babaca que o pai dela era, né?
No caso ali, o papel que o Ryuji estava desempenhando naquele momento foi a Minori que desempenhou, acreditando, incentivando, mas aí depois, né, que viu o que aconteceu, entendeu, já ligou o alerta, né, e queria tentar avisar ela para não fazer de novo, mas como agora tinha o Ryuji e pesou essa questão dele não ter um contato com o pai, né, ele não queria que a Taiga passasse por isso também, se ela tem a oportunidade de ter um contato com o pai, que tenha. Essa era a justificativa dele, por isso que ele ficou bravo com a Minori, e nesse momento acabou deixando de lado o sentimento ali, mas depois, né, ele foi entender que de fato, né, havia acontecido e aí bateu a bad. Mas depois a própria Taiga falou que ela mesma já sabia de tudo, mas queria ter dado uma chance até por conta do incentivo que ele deu, né? Mas, enfim, que ela não tinha muita expectativa. Quem assistiu o Maluco no Pedaço é a mesma coisa que o pai do Will fez com ele, né? Tipo, prometeu que ia voltar, que ia se reaproximar, ia morar tudo de novo, mas no fim das contas meio que abandonou de novo, né, a Taiga, né? Houvesse alguma coisa... Não, quer saber, não precisa fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? Você é ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Will... Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele. Eu vou arrumar um bom emprego sem ele. Eu vou casar com uma mulher legal. Eu vou ter um monte de filhos. E eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso. Porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que ele não liga pra mim? Ela conhecia, sabia toda a questão, ela rejeita o pai, né? Mas, tipo, ela tentou novamente fazer essa reaproximação por conta do Ryuji mesmo, porque o Ryuji, ela entende que a situação do Ryuji é por conta da falta do pai dele, né? Ele não tem um pai e vê que ela tem um pai tentando aproximar dela, só que tipo, o pai dela é um babaca que no fim das contas realmente abandonou a filha, né? Acho que nem poderia fazer isso, né? Seria abandono de incapaz, né? Fazer esse tipo de situação, né? Não sei se seria de incapaz, mas seria um abandono mesmo. Mas aí, assim, alguém tava pagando as contas dela. Alguém pagava apartamento, né? Então ela não tava totalmente abandonada, né? Só não tava morando com alguém. Eu acho que tinha aquele negócio. Tá viva? Tô viva. Beleza. Continue viva. E é a vida que segue. Mas, cara, assim, o anime, ele tem alguns plots que vão acontecendo durante o progresso dele. E o primeiro plot, quando acontece... A reação do personagem, né, do Ryuji é o mesmo do que qualquer pessoa. A Taiga, ela é apaixonada ali. Ela é apaixonada do ponto de ficar nervosa, ter os tremelique, não conseguir falar quando tá perto do Yusako. Borboleta na barriga. Borboleta na barriga. Só que, em determinado momento ali, logo ali nas primeiras partes do anime, o Yusako conversando com o Ryuji, né, sobre ainda aquela impressão dele estar junto com a Taiga, e fala, poxa, não, eu fico feliz por você, eu gosto muito da Taiga, gosto ao ponto de ele já ter me declarado pra ela. Eu, o quê? Verdade. Como é que é? E ela me rejeitou. O quê? Aí você vai entender, parece que não foi uma rejeição, na verdade. Na verdade, ela nunca respondeu ele, né? Ela não deu um tô fim, não. Ela só ficou nervosa e saiu. Só que a própria Taiga, depois, quando é confrontada pelo Ryuji, explica. Não, eu de fato não sentia nada. Mas assim, a situação me deixou ali nervosa, né? Mas depois daquilo lá, eu comecei a sentir. E que negócio, né? Poxa, não era só voltar a puxar de novo? Parada? É que ele sempre, tipo, além de ele ter se confessado pra ela, ele também meio que sempre apoiou ela, né, nas coisas que ela fazia e tudo mais. Aí nesse sentido ela começou meio que gostar dele, né, de verdade, né. É legal que vai formando, né, um grupo ali na sala inteira meio que se relaciona ali, mas tipo, acaba meio que formando um grupo de pessoas ali, de amigos ali, né, que é a Taiga, o Ryuji, o Yusako, né, e a Minori, e aí depois vem a Ami, né, que a Ami é a amiga de infância do Yusako, e ela é
Modelo? É isso, né? Ela é modelo. Modelo fotográfico. Tudo Pra mais, mim, eu né? acho que é uma das melhores personagens aqui. Mas Você. Ela é estilo da personagem. Esqueci o nome dela, cara. A gente faz até um negócio de premiação com ela. não, você não vem falar que ela é tipo Yuno, Da voz não. do... Yuno não, é Não, da voz do silêncio. Ô, caralho, esqueci o nome dela. o Eno, né? Eu pensei na Ueno. Não é tipo O Eno, Eno, isso. Da Ueno, isso. não. Não é tipo o Eno, não. Personagem estilo Eno. Não é, não. vem Ela, que não ela é. não desceu porrada em ninguém, ela não era. Ela era seca, grosseira, mas a Ueno é. Não vem. É totalmente diferente. A Ueno era muito extrema. Essa daqui ela tem um equilíbrio. Porque ela sabe que ela é uma filha da puta, mas ela ainda tá. Ela começa a tentar mudar. E depois ela se apresenta, né, como sendo essa grosseira, mas com o tempo você vê que, tipo, ela vai melhorando. Então, tipo. Não, mas eu até o fim do anime, eu não torcia pra Taiga, eu torcia pra ela, tá ligado? O Ryuji? Eu torci pra Annie, não pra Taiga. Você tem problema com um personagem assim, né, cara? Você concordou que ela é tipo o Eno. Você acabou de Eu não concordar. concordei que ela é tipo o Eno. Ela é totalmente diferente, porque a Ueno não teve construção. Ela foi filha da puta do começo ao final. Aquela foi uma filha da Não, puta tá, no beleza, começo, mas tudo bem. depois ela Mas melhorou. a Amy teve uma construção, teve meio que um amadurecimento da personagem, concordo. Mas eu torcia pra Amy, cara. Eu não torcia pra Taiga, eu torcia pra Amy, cara. Pra Amy ficar com o Ryuji, é isso? Eu ficava com a dó da Amy, cara. Eu não ficava com a dó da Taiga, É porque tá assim, ligado? contextualizando, já que a gente entrou dentro desse tema pra vocês ouvintes, tá? Essa Amy, né, já falou que ela é uma modelo e tudo mais, é uma amiga de infância do Saco. Ela basicamente aparece em um episódio em que eles estão tomando um café lá numa cafeteria. Daí ela acaba aparecendo com o Yosako. E assim, na frente de todos, ela é a pessoa mais fofa do mundo. Mas o Yosako chega, pede pra ir no banheiro, né? Ela fica trocando ideia com a Taiga e com o Ryuji. E o Ryuji vai no banheiro também, só fica ela e a Taiga. O que só fica as duas, o Yosako já tava esperando o Ryuji e começa a explicar. Ó, tá vendo que lá, aquela lá não é ela de verdade. Ela não é gente boa desse jeito, não. Ela é uma FTP. Observa lá pra você ver. Daí eles começam a ver ela tentar subir em cima da Taiga. Mas é a Taiga. A Taiga dá um tapa na cara dela, pra ver se ela fica esperta. Aí ela já tem um choque ali, tipo, Caralho. opa, como assim? Mas aí fica por isso, né? Eles voltam. Aí no outro dia aparece ela na escola. E no outro dia aparece ela na escola porque ela foi transferida. Ela deu uma pausa nos trabalhos dela, né? E apareceu, né? E ela transferiu pra escola deles, né? O Yosako fala, né, que ele queria que ela melhorasse essa personalidade dela. Mas depois aí, com o passar da história, foi explicando que ela tava sofrendo com um stalker, né? Sim. Um perseguidor e tudo mais. Por conta disso, ela se transferiu, né? Mudou, deu uma pausa nos trabalhos de modelo dela e tudo mais. Se transferiu também. Stalker, como é stalker, né? Conseguiu descobrir a escola que ela tinha se transferido, né? E o bairro que ela tinha transferido, que ela foi morar com, acho que com os tios, se eu não me engano. Aí teve um momento de trabalho fora da escola, né? Trabalho escolar fora da escola, né? Eles tinham que andar em grupos e tudo mais, acho que recolher lixo, não lembro Recolher lixo. o que era, recolher lixo, né? E tipo, acabou ficando o grupinho deles ali, e ela viu que o Stalker tinha aparecido novamente, né? Ele já tinha visto que o Stalker tinha aparecido na escola, e nesse momento dessa atividade, o Stalker tava perseguindo ela. Aí que no fim das contas, o Ryuji, né? Acabou meio que ajudando ela, né? Ajudar a escapar, fugir ali do Stalker e tudo mais. A Taiga, sem querer, né? Sem saber do contexto, acabou metendo pau no Stalker, né? Até ela estourou a câmera que o Stalker tava. E isso meio que encorajou a Amy, né? Porque a Amy, ela tava meio que sofrendo com essa ansiedade de estar sendo perseguida e tudo mais, né? Esse medo, né, de estar sendo perseguida. E ela vendo que a Taiga não titubeou, né, na frente de um perseguidor, né, de um cara que tava assediando as meninas ali, né? A Amy também tomou coragem, né? E também deu um pau no rapaz, né? Tipo, ela falou: você não é a Amy que eu conheço, que não sei o que, não sei o que ela quer. Vai merda, pau no teu cu, filha da puta, né? Deixa ele com medo. Aí, tipo, o Stalker foi embora e acabou esse problema do Stalker, né? E vamos dizer, ela tinha esse comportamento de duas caras, vamos dizer assim, né? É meio que, tipo, uma proteção própria, né? Tipo, é meio que uma máscara social que ela utilizava, que na frente das pessoas ela tinha que ser a comportadinha, a menina, a modelo bonitinha, comportada e tudo mais. Quando ela via que ela tinha a liberdade, né, de ser ela mesma, ela acabava meio que até ultrapassando o limite, né? Que acabou fazendo
fazendo com a Taiga. Mas vendo que, tipo, tinha pessoas que ela poderia se apoiar, poderia ter uma ajuda ali, né, quando ela precisasse, uma ajuda emocional, uma ajuda ali que ela precisasse, no caso do Ryuji, que o Ryuji sempre acabava ajudando ela, sendo um apoio emocional para ela. Aí ela que meio que ela dá uma acalmada, né, vamos dizer assim, né, em relação a isso. Tipo, a partir desse momento que ela começou também a sentir algum sentimento pelo Ryuji. E também um certo admiração pela Taiga ser uma pessoa de atitude, né? Meio que essa história da Ami dentro do anime, né? E assim, sempre em pontos de conflito, né, entre os personagens, a Ami sempre tava lá e ela, tipo, ela sempre dava um direcionamento, né? Nunca sendo direta, sempre sendo metafórico, mas, tipo, você vê que ela tinha uma percepção, tipo, do todo ali, muito à frente dos próprios personagens. Que, vamos dizer, os personagens tentavam esconder os próprios sentimentos, ela chegava, não, você não vai esconder, não. Você não vai esconder, não. É aí que tipo, tá. ela fazia meio que isso, né? Mas no início não era nem tanto esconder, eles não entendiam os sentimentos. Então, pra eles daí, ela, tipo, por exemplo, o ponto da Taiga, né? Porque assim, primeiro plot twist, pessoal. O primeiro não, segundo, né? A gente deu o primeiro. Segundo plot twist, a Taiga começa a gostar do Ryuji. Aí ela começa... Foi da piscina? Eu acho que... No episódio da piscina? Foi, não é? Acho que é por aí. Mas assim, é uma construção que é gostosa de se assistir porque ela não é abrupta. Ela começa a ir aos poucos. Porque você vê que nas atitudes dele, ela começa a mudar levemente o tratamento e também ela mesma começa a se questionar. O que eu tô sentindo? Mas, né, ela não desiste do plano do Yusaku e sabe que também não desiste de ajudar o Yuji com a Minori. Continua focada ali. É que ela fica no conflito porque ela acha que começa a gostar do Yuji, só que o Yuji gosta da amiga dela, né? E, tipo, ela tem conflito com ela, né? Essa questão, né? Prefere meio que vou priorizar a felicidade ali dos meus amigos, mais da amiga dela, né? Mas agora, com o tempo, o Ryuji acaba passando ali, né? Satisfação, irmão. Então... ela acaba pegando mais por esse lado. E aí, eu me lembro do episódio da piscina. Qual que foi mesmo? Que daí ele faz um bojo pra ela, mano. Porque quando a Ami, né, chega na escola, ela chega causando. Meio que vai ter as aulas de natação e a molecada tudo, nossa, né, vai ver as meninas de maiô, molecada tudo com os hormônios à flor da pele, e a Taiga ela não gosta de usar maiô porque ela não se sente bem com o corpo dela. O Ryuji acaba entendendo a situação, né, não lembro se ela é direta, né, mas ele entende a situação, beleza. Ele vai lá e faz os 2 bojinhos pra ela, costurado, pra ela poder colocar embaixo da roupa. Aí isso ajuda a autoestima dela, né? Esse é muito fofo, porque daí ela via... Tipo, ele ficou costurando a noite toda pra ela e ela do lado dele, né? Vendo ele costurado e tudo mais. Né? E aí, como é um anime de comédia, né? Tem que ter os momentos. Ela foi jogada na piscina, aí todo mundo descobre que ela não sabia nadar. E aí um dos bojos acaba escapando, daí o Ryuji vai lá tentar ajudar ela, né? Tanto desafogar quanto pegar um negócio pra ninguém ver. Aí no fim ele que se afoga. No que ele acaba, né, sendo ali ressuscitado não, né? Mas acaba sendo socorrido. Ela tá doidana, ninguém chega perto do Ryuji. Ninguém foi lá ajudar ele. Precisou eu ficar gritando desesperada pra vocês perceberem que tava acontecendo um problema. Ela começa a descascar todo mundo, até os professores. E fala pra ninguém tocar nele. É o primeiro momento que você pensa, né? Tipo, caralho, internet, tá ligado? Isso aí não é só amizade, não. Aí vai seguindo, né? Bom, mas assim, fica um pouco desse conflito dela, mas a história segue. Um personagem que a gente não citou aqui, mas enfim, não vai mudar em nada também citar ele, mas é uma edição assim, eu vou falar pra você, por quê? Só porque Não é o bobão, não, né? Não. Do cabelinho comprido. É o Inco. Inco, o papagaio. Pô, que porra é aquela, mano? Um papagaio. Parece que tá... Sei lá. A piada do papagaio é que ele não consegue falar o nome dele, né? E toda vez que ele começa, parece que ele fala a primeira sílaba do nome dele, aí ele termina falando uma outra coisa qualquer, tá ligado? Eu achei graça. Tipo, aí começa, a Inco começa a falar e aí todo mundo fica na expectativa, fala que Inco, né? Vai,
Aí, inconstitucional. Tipo, meio que isso, tá ligado? Essa é a piada, tá ligado? Meu Deus, é um papagaio velho, tem hora que parece depenado até. Meu, esse bicho vai morrer em algum momento, porque tá parecendo que tá indo pra esse caminho. Mas só pra não esquecer. E a professora também é maravilhosa, né? Porque é os alunos tirando com ela tirando com ela mesma. Aí ficando puta, né, com os alunos falando de romance, de amor, essas coisas, né? Né, brigando com eles. É um momento, eu achei maravilhoso. O momento que ela se impõe. No Japão tem a cultura, né? A gente já viu aqui em outros animes da viagem ali de fim de ano, né? Mas Não fim de ano, mas que fim de semestre, né? Fim Eu de acho. semestre? Mas, tipo, a viagem escolar. E eles iam, pra onde que eles iam mesmo? Eles iam pra praia, né? não, esse foi de. Esse não foi escolar, esse foi. Eles combinaram de passar uns dias na casa da Ami, né? Não. Por causa que eles estavam entrando de férias. Não. De verão. Eu tô falando já mais pra frente. Por causa da postura da professora. Acho que eles iam pra algum lugar que deu o hotel pegou fogo. Ah, isso é mais pro fim, né? Isso é mais pro fim do anime. Mais pro fim. Mas só pra já falar desse ponto dela. O hotel pegou fogo, não deu certo, então a gente mudou a reserva pra gente vai pra um rolê de esqui. Porra, professor, tá frio, você quer mandar a gente pra mais frio ainda, pra neve? Todo mundo puto, ela escreve gigante no quadro. A vida nem sempre é do jeito que a gente quer. E olha com cara puto pra todo mundo. Experiência própria, né, professor? Mas voltando então, só esse, pra mim foi o maior momento de destaque dela. Mas depois dessa primeira treta ali, né, do afogamento, tá tendo essa construção. A Ami meio que fala que ela tem uma casa de veraneio da família dela, que vai estar disponível. E aí ela chama o Ryuji pra ir com ela. Só que daí como que era a aposta das duas, né? Tipo, as duas ia ter uma competição de natação, né? E foi que nesse momento que o Ryuji acabou afogando, né? O Ryuji ajudou a Taiga a treinar, né? Que a Taiga não sabia nadar. O Ryuji ajudou ela a treinar a nadar, né? Para as duas poderem competir, né? E a aposta da competição é quem ganhar a aposta, né? Sairia com o Ryuji, meio que isso, né? Aí, tipo, a Ami, se ganhasse, poderia fazer o que quisesse com o Ryuji nas férias, né? E a Taiga, tipo, se ganhasse, não deixaria que o Ryuji saísse com a Ami, né? Meio que isso, né? Era a aposta, né? Aí, depois de toda essa confusão que teve por conta dele ter afogado e tudo mais, acabou que a competição meio que não terminou. Aí, no fim das contas, tipo, foi todo mundo pra essa viagem, pra casa de veraneio da Ami, né? Que aí foi a Ami, foi a Taiga, foi o Ryuji, foi o Ryusaku e a Minori, né? Aí nessa que a Minori começa, tipo, dar um contexto maior pra Minori, só que o contexto da Minori, eu sempre acabo, tipo, pra mim no final, na primeira vez que assisti, né, pra mim foi uma surpresa, porque eu não entendia, vamos dizer, o que ela tava falando, porque ela metia um negócio de ET, que eu vi ET, que eu vi fantasma, mas eu vi fantasma, mas ela tava querendo dizer uma outra coisa, né, que, tipo, no caso em relação ao Ryuji, né, e, tipo, pra mim foi uma surpresa, acabou sendo uma surpresa no final da história, né. Eu não entendi, não, eu levei como uma conversa de OVNI comum mesmo, porque ela tem essa característica de ser a personagem enérgica e que fala groselha às vezes, né, mas não é aquela groselha tipo, ruim, é aquela groselha engraçada, incentivar os amigos, falar coisa bizarra, né? Mas uma conversa de ET. Tinha um teor sério essa conversa de ET que eu não tava entendendo, né? Mas que só acabei entendendo no final da história, né? Toda essa conversa de ET e tudo mais, mas na verdade eu tava querendo dizer uma outra coisa, né? É engraçado que nessa casa de veraneio, como ela tá suja, o Ryuji fica pra limpeza e todo mundo vai se divertir. Todo mundo... Aí tem momentos, tipo, todo mundo foi na praia e ele ficou, mas por que eu tô aqui me matando, né? Um sujeirinho aqui, deixa eu... Ele ficou, se interteu ali facilmente. Eles tentam dar um susto na Minori. Qual que era a justificativa deles de tentar assustá-la mesmo? De utilizar o susto na Minori pra Ryuji meio que ser o homem másculo pra poder se proteger ela, meio que isso, não era? Meio que pra ele se aproximar dela. Meio que isso, né?
Aí no fim eles conseguem a ajuda do Yusako, né? Só Por a... causa que como ele tinha ajudado ela, toda a questão do Boji e tudo mais, aí ela me queria retribuir ajudando ele a se aproximar mais da Minori, né? Só que essa viagem aproxima mais a Ami do Yuji, né? Porque eu pelo menos, eu consigo entender que a Ami, ela começa a ter um sentimento maior por Yuji nessa viagem. Na verdade, acho que ela já tinha tido uma maior atenção a ele depois que da questão do Stalker, mas, tipo, essa viagem meio que aumentou, tipo, confirmou isso, né, pra gente, né? Tem um momento que ele entra no banheiro e ele acha que ela tá pelada, né? Tava tomando banho, mas ela tava só zoando com a cara dele, né, e tudo mais. Só que, tipo, ela meio que dá uma fala de segundas intenções pra ele, né, não, acho que chamou ele, por que você não entra aqui, vem aqui comigo, a gente pode fazer algumas coisas aqui no banheiro, não sei o que, ele fica todo nervoso e tudo mais. Aí, quando, no fim, era, na verdade, ela chamando ele pra ajudar ele a limpar o banheiro, né, no fim das contas era só isso, mas, tipo, tinha toda uma questão de segundas intenções, né. Mas se não bastasse isso, ele fica triste porque ela usou meu sentimento puro pra me enganar, Taiga. Não vou deixar ninguém se aproveitar de você, não. Eu vou lá. Onde que ela tá? Tá no segundo andar no banheiro. Ela chega lá. Vê, escuta um Aí ela grito. tava pelada de verdade. Chega a Taiga com a cara vermelha. Ela tava pelada de verdade. Me bateu. Mas nessa viagem também, o que o Ryuji fala pra ela, ó, eu sei que você não presta, tá? Não adianta você ficar fingindo pra mim. Eu vi o seu outro lado quando eu tinha ido no banheiro lá no café. Aí já tem um baque, né? Tipo, poxa, como assim? O que meio que, vamos dizer, atrai ela no Yuji é porque ele não trata ela igual todo mundo trata ela, como se fosse uma princesinha, né? Ele trata ela como se fosse uma tipo, de igual, como se fosse amigo mesmo, né? Não é bajulada, né? E pessoa que, tipo, se precisa de ajuda, realmente, ele tá lá pra ajudar. Se ela precisa dar uma bronca, ele tá lá pra dar a bronca e tudo mais, né? Chamar atenção e tudo mais. Meio que, tipo, por isso que ela sente maior aproximação com ele, né? Por ele não tratar ela como ela se fosse, nossa, ela fosse lá no pedestal, fosse uma pessoa madura, fosse uma pessoa... É porque todo mundo trata ela como se fosse uma modelo, princesinha, como se fosse uma pessoa super madura que entende o sentimento das pessoas, né? Tipo, ela ser uma pessoa super adulta e tudo mais, só que, tipo, ele trata ela como se fosse, tipo, dois amigos adolescentes ali, realmente, né? E aí, nesse momento, eles colocam em prática um plano meio bizarro pra tentar assustar a Minori, mas a menina tava 2 passos à frente deles já. Ela que tava já assustando eles, né? Entra numa Eles caverna. entram numa caverna. E aí a caverna todo mundo começa a se perder, se separar. E começa o desespero. Ela simula que ela tinha caído em um lugar, mas no fim, na verdade, era só ela zoando com a cara deles. É nesse momento que o Ryuji e a Ami ficam separados. Tem um momento que fica só os dois. E ela meio que dá uma indireta pra ele. Só que ela, durante o anime, ela dá várias indiretas nele. Várias indiretas. Do tipo, você e a Taiga, você gosta da Minoru, não sei o que. Mas o que você. Por que você não dá uma chance pra mim? Meio que isso, né? Ela fala para assim. O que você falou? Não falei nada, não. Várias vezes ela faz isso com ele durante o anime, né? No fim, é descoberta a farsa, né? Da brincadeira, ela fala que, tipo, ela fez isso porque ela sabia que eles queriam fazer isso com ela antes, né? E que ela tinha percebido. Na verdade, isso. Ela gosta de coisa de terror, essas coisas. Né, que ela gosta. Ela fala que tem medo, mas na verdade ela gosta. Tava fingindo que não que tinha medo pra eles. Pra fazer eles, só queria assustar ela porque ela gosta. Psicologia reversa. Em paralelo tem várias mini histórias, né? Dele com a Taiga indo trabalhar, ajudar a Minori, só para os dois ficar juntos. Descobre que a Taiga não sabe andar de bicicleta e ela é colocada para fazer uma entrega. Aí nesse emprego, tanto o Ryuji quanto a Minori fica preso dentro de uma espécie de galpão. Só que daí não rola nada, eles só ficam praticando beisebol, né? É o momento que acho que ele e a Minori se aproximam mais, né? Primeira aproximação deles ali. Que eu acho que isso acontece antes da viagem, né? A gente acha que até acabou adiantando a parte do pai da Taiga, né? Da questão. Acontece logo depois, né? Dessa viagem, depois dessa questão dele ter ficado preso. Aí acontece que vai ter o festival da escola, né? E eles fazem meio que um teatro ali, né? Da escola e tudo mais. Ao mesmo tempo, teve o pai da Taiga tentando se aproximar dela e o Ryuji apoiando, né?
Esse reaproximação do pai da Taiga com a Taiga e tudo mais. Teve toda a questão que a gente já explicou. O pai dela, na verdade, tinha ficado de ir ver a apresentação, né, da Taiga na escola, né, no festival da escola, que eles montaram um teatro ali, só que ele acabou não indo, né, pra apresentação, né. Né? E chegou ao ponto dela pedir pra... Porque assim, ela fazia o papel meio que de uma vilã, junto com o Ryuji. Só que chegou ao ponto dela pedir pra Ami, em algum momento, em algumas... Que são várias apresentações durante o dia. Se ela não trocava o papel principal pro pai dela poder ver ela atuando como principal. Isso aí foi muito triste. Foi triste porque ele não apareceu e tudo mais, né. Aí teve meio que uma escolha da Mrs. da escola, né, tipo, a menina mais bonita da escola e tudo mais, e a Taiga foi de Anja, né, Andinha. De anjinho. Meu, primeiro a roupa da Ami. Que roupa era aquela? Não era de coelhinha? Não lembro qual que era. Não era de coelhinha, era uma roupa bem sensualizada. Bem da... E carai, mano. Essa menina deu o quê? 17 anos? Nessa hora acho que tem menos, né? Menos ainda, cara. Você tá louco. Molecada ficou... Aí o pessoal tava de maid, né? Todos os outros meninos, e a Taiga chegou com um vestido de anjinha. Vestido que foi o Ryuji que ajudou também, né? A arrumar. Não foi? Foi. Pô, mas olha, o cara era... Ryuji, se eu não me engano, ele fez todo as roupas da apresentação dele, de teatro deles, né? Do pessoal, né? Da sala dele. Acho que foi tudo que ele fez, se eu não me engano. E aí dentro durante essa apresentação, né, a Ami, a apresentadora, na verdade, ela foi anunciar, né, a Taiga e tal, e elas haviam combinado de ela chamar o pai da Taiga, né, só que o pai da Taiga não tava lá, e aí a Minori, no fundo, tanto a Minori quanto o Ryuji, começa a bater palma pra incentivar a Taiga, que até o próprio povo percebeu que o pai dela não tava lá, daí todo mundo vai junto, sabe, só que daí acontece a coisa mais triste que poderia acontecer. Ela tropeça no vestido, ele rasga. Ela vai lá, termina de rasgar ele pra ficar quase como se fosse que era um vestido longo, né? Ele acaba virando um vestido curto. E aí, beleza, né? Tem toda aquela cena de superação. Ela faz um mini discurso ali. E aí tem de fato ali, ó, a premiação. E ela ganha, né? Só que daí uma outra personagem que a gente não citou aqui, que ela aparece, né, bem esporadicamente, é a líder do Grêmio Estudantil, né? A Sumire. É Sumire, né? Se eu não me engano, Sumire. E ela é muito secona, muito grosseirando. Seus bandos de inútil, vamos lá. Vocês vão ter uma missão agora. Quem quiser coroar a vencedora aqui, vai ter que correr em volta da escola, não sei o que tem. Aí o Ryuji, eu vou fazer isso. Quem ganhar recebe um beijo um beijo no rosto da ganhadora, alguma coisa assim, né? Não sei se tem essa parte do beijo no rosto, mas de alguma forma, tipo, ele se sente, como ele viu que ele fez merda, né, de tipo ficar incentivando algo que ele viu que não deu certo, ele queria compensá-la de alguma forma. Falou, então eu que vou coroar ela. E aí ele começa a competir. Só que a molecada queria também, a molecada se vergonha e começa a derrubar ele, socar ele no meio da corrida, mas não é o suficiente. Só que próximo ali da reta final, a Minori também tava competindo. Da galera, ué, mas isso aqui não é só pra homem? Ninguém disse que é só pra homem competir. Ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada. A Minori era a única menina que tava lá correndo. Só que eu acho que ela acaba caindo também, né? Acaba tropeçando ali. Só que o Ryuji chega... Ele que ajuda ela também. Ajuda ela, os dois meio que terminam juntos. É bonitinho que Deus dois coloca a coroa nela. E aí tem todo um pós-evento ali em volta da fogueira, né? Galera dançando, curtindo. E aqui é um outro momento que eles têm de aproximação, né? Porque o Ryuji meio que vai dançar com a Taiga, né? Aí a partir desse momento, os episódios começam a ficar mais sérios, né? Começa a aparecer, acho que tem uma virada de ano e tudo mais, começa a aparecer momentos mais sérios mesmo durante os episódios. Por exemplo, o personagem começa, vamos dizer, contextualizar mais a questão dele, é o do próprio Yusaku, né? Porque o Yusaku de repente do nada ele começa a se rebelar, ele fazia parte, né, do Grêmio Estudantil, aí ele é o maior provável próximo presidente, né, do próximo Grêmio Estudantil, né, depois que a atual se formar e tudo mais, né, todo mundo meio que, tipo, não tem outra pessoa que as pessoas pensam que esteja no lugar, todo mundo acha que ele vai ser ele e tudo mais, só que ele começa a ficar meio estranho, começa a ficar meio esquisito, ele fala que não vai ser o próximo
não vai entrar nas eleições, né, pro Grêmio Estudantil e tudo mais. E ele começa a se rebelar. Aí, do nada, no outro dia, ele aparece com o cabelo todo pintado. Aqui no Brasil não faz nem tanto sentido, porque, tipo, os alunos daqui pintam cabelo à torta direita, né? Tipo, não faz nem sentido pra aqui, né? Mas no Japão tem toda uma regra de vestimenta, de se portar mesmo, né? Dentro da escola e tudo mais. Você não pode ter um cabelo, no caso dos homens, se eu não me engano, não pode ter cabelo comprido, nem cabelo pintado. As meninas não podem também pintar cabelo, elas não podem usar maquiagem, não pode usar brincos. Se usar brincos, não sei se pode usar brinco ou se pode usar um brinco tão chamativos, né? Tem todas umas regras assim, né? Dentro da escola em relação à vestimenta e a como se portar na escola, né? Então, tipo, você aparecer com o cabelo pintado na escola, dependendo da escola, até você sai com a cabeça raspada da escola. Da própria escola. A escola mesmo rapa a tua própria cabeça. Caraca. Então. O que aconteceu no nível, anime da escola agrícola, né? Eles rasparam a cabeça do moleque lá, não lembro o nome dele. Aí, tipo, como que um cara que seria o provável próximo presidente do Grêmio Estudantil, de repente aparece com o cabelo pintado, né? Aí mostra ele todo espinhado com as pessoas, né? Porque as pessoas têm toda uma expectativa em relação a ele, em relação a Grêmio Estudantil e tudo mais. E a gente começa a entender mais o que tá acontecendo, né? Porque isso também que afetando até a família dele, né? Porque esse comportamento do Ryusako faz até com que ele apanhe do pai, né? Mostra ele que ele apanhou do pai. Ele meio que até chega a fugir um momento. Foge de casa e tudo mais, ele passa a noite na casa do Ryusako, né? Tipo, a gente começa a entender o contexto porque a presidente do Conselho Estudantil, a Sumire, ela vai... Eu não sei se ela vai chegar a se formar. Antes dela se formar, ela vai viajar vai se mudar, né? Vai se mudar para os Estados Unidos. Mudar para os Estados Unidos para estudar para ser astronauta. Astronauta. Nossa, tá que bom, aleatório, mano. Astronauta. Que ela conhece um professor de astronauta. Nem sabia que existe uma escola de astronauta. Nem sabia que existe uma escola de astronauta, especificamente de astronauta. Bizarro. Mas aí, tipo, ele fica sem saber o que fazer, né? Porque ele gostava dela, né? E é um negócio, tipo, negócio adolescente mesmo, né? Tipo... E o pior é que ela dá a entender que ela sabia disso. Que ele gostava dela, né? E assim, tem esse trecho que ele foge, ele fica na casa do Ryuji, mas ele não fala por que ele tá fazendo isso. Só que no momento ali que ele tenta voltar pra casa e tal, na verdade que ele some de novo, né? E aí ele chama o Ryuji pra trocar uma ideia e ele fala, não, é que eu gosto da Yusako, só que ele nem chegou a se declarar pra ela, na verdade, né? Ela meio que já adiantou pra ele, não, vou tá vazando, vou assumir, falei errado. Ele vai estar vazando, aí, né? E é isso, eu vou pros Estados Unidos. Um abraço. Nisso ele fica surtado. E aí, o Ryuji conta pra Taiga. A Taiga fica possessa. Porque como assim você tá fazendo um cara que eu gosto de chorar? Ela pega o pedaço de madeira, né? De espada lá e chama a Sumire pra um duelo, né? No meio não era aula, mas no meio do intervalo deles. Eles começam a duelo. Antes ainda acontece um monte de coisa, né? Porque até a Ami começa a questionar a própria Sumire, né? Você não sabe por que ele tá tendo esse comportamento, né? Aí a própria Sumire fala, tipo, eu não sei de nada, eu não tenho nada a ver com isso. E se eu tenho alguma culpa nisso, minha decepção é ainda maior em relação a ele, né? Meio que isso que ele fala, tudo mais. Nossa, verdade, é bem fria. Aí a Taiga, pra tentar animar Animar não, né? Mas tipo, pra tentar fazer o Yusako se mexer, né? Ela que entra para as eleições pro Grêmio Estudantil, né? Aí todo mundo fica desesperado, né? A Taiga, como assim a Taiga, presidente do Grêmio Estudantil, né? Ela fala que eu vou acabar com a adolescência de vocês, com a juventude de vocês. Eu vou fazer a sua vida escolar um inferno, que não sei o que. Todo mundo fica desesperado, né? Mas tipo, isso tudo é só uma encenação para meio que motivar, né? O Yusako a entrar para as eleições para ser presidente do Grêmio Estudantil, né? A própria sala deles também entende que o contexto e tudo mais, por que a Taiga tá fazendo isso e tudo mais. Mas o Yusako, ele sempre tá fugindo e tudo mais. Todo mundo falando pra ele que ele não pode fugir e tudo mais. Aí chega um momento que ele fala, né? Que beleza, eu não vou fugir. Não vou fugir, eu vou enfrentar, né? Eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar. No momento que ele se candidata e vai falar no palanque lá,
na apresentação lá pro Grêmio Estudantil, na apresentação dele, né? Ele, ao invés de falar sobre as questões do Grêmio Estudantil e tudo mais, ele vira pra presidente estudantil atual, que é a Sumire, e tudo mais, e fala: Sumire, eu gosto de você sai comigo? Tipo, ele se declara, né, basicamente. E se declara pra ela, em vez de fazer as coisas, falar do negócio da eleição do Grêmio Estudantil, mas em vez disso ela se declara pra ela. E em vez dela responder ele, né, sim ou não, ela fala: tá vendo? Tá vendo? Esse é um cara de bom humor que vocês precisam colocar como presidente estudantil, que vocês, com certeza, vocês terão uma vida escolar foda, que não sei o que lá. Aí ela meio que foge, né? É nisso que a Taiga fica puta com a Sumire, né? Porque a Sumire não deu uma resposta pro Yusaku, né? Aí, vendo que o Yusaku ficou abalado, né? Por conta de não ter recebido uma resposta e tudo mais. Ele entendeu como uma rejeição, né? Mas, tipo, no caso, a Sumire não deu nenhuma resposta, não deu nem um não, né? Pra ele, né? Então, meio que deu um foda-se pra ele. Aí a Taiga, puta com ela, aí pega a espada de madeira de treinamento e foi confrontar a Sumire, né? Aí elas começam a luta foda, né? Uma animação foda ainda. Esse que eu falo, que animação, cara. Foi, você tá é louco, que luta da hora. E é tipo, né, não é lutinha, é luta mão na mão mesmo, né? Tipo, uma dando soco na outra, né? Não, começa com a espada, mas aí a Sumire consegue tirar a espada da Taiga, a Taiga vai no soco. E tipo, é um momento super emocional, né, e tudo mais, né, das duas com raiva e tudo mais. Aí a Taiga confronta ela: por que você não deu uma resposta pra ele? Ele enfrentou tudo e tudo mais só pra poder se confessar pra você antes de você viajar e que não sei o que lá. Aí a própria Sumire, ela também fala, né? Se eu desse a resposta pra ele, esse maluco ia atrás de mim. Ele não poderia dar uma resposta pra ele. Ela ficou com medo de dar uma resposta pra ele, por conta dele acabar meio que largar tudo por causa dela, né? Ela não queria que ela fizesse isso por ela, né? Ela queria que ele vivesse a vida dele, e ela vivesse a vida dela sem problemas nenhum, né? Tipo, ela não queria que ele também fosse junto com ela, porque, tipo, ela, na cabeça dela, acho que faria isso, né? E ele faria, dependendo. Doido. Mas isso daí foi bonitinho porque, tipo, ela não conta de um jeito calmo. Eu não posso me dar o luxo de ser igual a vocês. E acabar prejudicando ele. Aí ele é bonitinho que daí ele escutou ela falando, né? Aí ele agradece, chorando, né? E esse é um momento emocional, cara, porque, cara, eu já tô com 30 e poucos anos e tudo mais, mas, tipo, me faz relembrar a adolescência, porque a adolescência era tudo demais da conta, né? Tipo, nossa senhora. Mas, tipo, a gente olha pra trás e, caralho, precisava sofrer tanto, né? Né, poderia ter sido mais leve, sei lá. Mais leves. Mas aí, beleza, né? E o cara sofrido, né? Até então ele se declarou pra duas pessoas diferentes e não deu certo, cara. Ele foi rejeitado pelas duas. Aí começa a apresentação de fim de ano, né? Tem uma apresentação de fim de ano. Não é uma apresentação, uma festinha de fim de ano, né? Uma confraternizaçãozinha de fim de ano que a turma deles ficou de fazer a organização dessa festinha, né? De Natal, né? Eles até arrumam umas árvores de Natal pra montar, a própria turma monta, né? Umas arvoronas grandes de Natal e tudo mais. A própria Taiga dá a estrela, né? Da árvore, né? Que é uma estrela de cristal, é de cristal, né? Uhum, não peste cristal lá. Só que no meio disso, a Minori começa a ficar meio esquisita, né? É porque a Minori começa a ficar meio avoada, ficar meio afastada principalmente do Ryuji, né? E o próprio Ryuji e a Taiga começa a perceber, né, que a Minori parece que tá evitando ele, né? E vários momentos, né, a Ami começa a entrar meio que em conflito com a Minori por conta disso, né? Porque a questão é essa. A Minori entende os sentimentos de todo mundo ali. E ela fica meio incomodada porque todo mundo ali parece que tá meio que se escondendo dos próprios sentimentos, né? Levando em conta que ela também tá escondendo o próprio sentimento dela em relação ao Ryuji, né? E fora que a única que não confessou os sentimentos do Ryuji pro Yuji foi ela, né? E, tipo, ela meio que falava mal de todo mundo, né? Mesmo assim, eu apoiava ela, tá, gente? Eu torcia por ela. Quer mesmo confundir os nomes aí, né? Você tá falando da Ami. Da Ami. É, que você falou da Minori. E a Ami e a Minori começam a entrar em conflito, né? É isso que eu tava falando, que as duas começam a entrar em conflito por causa que a Minori começa a confrontar, a Ami começa a confrontar a Minori, né? Por conta dessa questão, porque a Minori,
a gente começa a entender que a Minori gosta do Ryuji também. Só que é um gostar meio, tipo, até então, é isso mesmo. Porque você vê que um dos motivos dela estar meio avoada é isso, né? Tanto que isso acaba prejudicando o desempenho dela num jogo importante. E aí ela usa isso como uma espécie de válvula de escape pra tentar esquecer de qualquer outra coisa. Não, eu tenho que treinar, meu time perdeu por culpa minha, então eu tenho que treinar. Só que o conflito dela em relação a ela gostar do Ryuji é o fato de que ela também percebe que a Taiga também tá gostando do Ryuji, né? E tipo, o conflito dela, eu gosto dele, mas eu não posso me aproximar dele por conta da Taiga. E a Taiga, ela percebe também que ela gosta do Ryuji, só que a Taiga também, tipo, ela não tenta fazer, ela até tenta meio que se afastar um pouco do Ryuji, né? Tipo, parar de ir na casa dele, parar de almoçar, jantar na casa dele e, tipo, tentar se virar sem o Ryuji, né? Sem ficar muito dependente do Ryuji, né? E a própria Ami também, tipo, percebendo de tudo isso, que por culpa do Ryuji, ela começa meio que se espinhar com o Ryuji, porque meio que dá umas indiretas pro Ryuji, né? Porque o Ryuji é o único que também que é avulso nessa história, porque ele não percebe que as duas, né, as três no caso, né, gostam dele, e meio que ele não tá resolvendo a questão, tipo, o conflito tá se mantendo, né, tá ficando aquele clima meio pesado naquele grupo, né, tipo, eles têm até a questão da festa, depois tem a viagem, né, da viagem fica meio pesado também, né. A viagem é o ápice, na verdade, né? Tipo, o ápice do conflito, né. Uhum. E aí tem um acidente, né, que acaba acontecendo da Minori acertando a bola. Ela consegue acertar a janela do ginásio, que fica bem no alto, e consegue acertar na estrela da árvore e derrubar a árvore inteira. Aí ela fica toda chateada, tentando reconsertar a estrela. O Ryuji vai lá e ajuda ela. Tem toda uma conversa ali entre os dois, mas nada ali rola e eles acabam meio que colando a estrela e ela volta a treinar, né? E aí fica meio tipo, pô, o negócio tá esquisito. Tem um momento, o Ryuji, ele iria se confessar pra Minori na festa, né. Ah, é a festa. Uhum. Só que a Minori não vai na festa, né? E tipo, a própria Taiga também, pra não atrapalhar, porque a Minori tá toda naquela questão dela no conflito dela, de não querer ir na festa e tudo mais. Não, tá no conflito dela de gostar do Ryuji e tudo mais, ele não querer se aproximar do Ryuji e tudo mais, ela acaba não querendo ir na festa, ela não vai na festa, né? E o Ryuji fica na expectativa ele até compra um presente pra Minori e se confessar nela na festa, né? E a Taiga fala pra Minori, vai pra festa e a gente tá esperando você. O próprio Ryuji também chama ela pra ir pra festa e tudo mais. Só que a Taiga faz uma apresentação surpresa lá junto com a Ami na festa lá e tudo mais. Depois da apresentação, ela volta pra casa, né? Ela volta antes da festa acabar, volta pra casa. O Ryuji entende todo esse contexto da questão do Natal pra Taiga, porque Taiga sempre gostou muito do Natal, né? Muito por conta desse espírito natalino, vamos dizer assim, dela querer ajudar as pessoas e tudo mais, ela gosta desse clima e tudo mais. Só que, tipo, ele entendeu que ela iria ficar sozinho nessa no Natal, na noite de Natal, então meio que ele vai lá na casa dela, meio que dá um apoio a ela pra ela não poder ficar sozinha no Natal, né? Esse acaba sendo meio que um golpe pra Taiga, porque a Taiga não tava esperando, né, ele ter se preocupado com ela e ter ido atrás dela. Ter ido lá, dar um apoio pra ela e tudo mais. Ela fala, tudo bem, já passou aqui, já me deu apoio, agora vai lá atrás da Minori. Porque eu fui na casa dela pedir pra ela ir na festa. Vai atrás da Minori. Só que nessa do Ryuji voltar lá pra festa, a Minori apareceu na frente da casa da Taiga, e a Taiga tava na frente da casa. A Taiga, aquele conflito, né? Eu gosto do Ryuji, mas eu tenho que apoiar a minha amiga. Mas só esse é o momento da epifania também, né? Eu acho que, tipo, ela chega, não, eu realmente gosto dele. Verdade. E, tipo, ela por fora ela também, que eu tenho que apoiar a minha amiga para os dois ficar juntos. Mas por dentro dela tava, eu que quero ficar com o Ryuji, né? Aí, tipo, ela começa a chorar, começa a entrar em desespero do Ryuji e tudo mais. E a Minoru vê esse desespero da Taiga, né? Dela chorando, gritando o nome do Ryuji e tudo mais. E que piora tudo mais ainda, né?
no fim das contas. Aí tem a viagem pro resort de... Não, mas aí que tá, antes neve dessa lá. viagem, depois desse a Minori não fala com a Taiga, e aí ela vai pra escola e encontra o Ryuji na porta. Aí depois volta de novo a conversa do fantasma e do ZT, né? Do fantasma dos ET. E aí ela explica que a conversa dos fantasmas dos ETs não eram sobre fantasmas e ETs. E Aí eu falei, eu não vou reassistir aquele episódio, porque eu não lembro da conversa. E eu não consigo associar fantasmas e ETs com algum tipo de contexto romântico ali. Não, mas o legal é que o Rudy, ele fica sem entender. Mas pera aí, como que é? O que tá acontecendo? Aí de repente do nada. Eu fui rejeitado? E eu nem confessei? Tipo, tá ligado? Uma informação que é importante. O Ryuji, ele tinha comprado um presente e ele tava usando um terno que a Taiga tinha emprestado pra ele. Tinha dado, na verdade, né? Não, que era o pai dela, né? Tipo, precisou fazer umas costuras lá, mas deu pra ele. E, pra poder animar a Taiga, ele meio que trocou o terno com um cara que tava usando uma fantasia de urso com roupa de Natal. E aí ele invadiu o apartamento da Taiga como se fosse o Papai Noel. Fazendo ela acreditar, tipo, nossa, o Papai Noel, não sei o que tem. E é isso que fez com que ela tivesse epifania. Porque ele fez tudo isso, ele, né, meio que fingiu. Ela sabia desde o começo, porque ela tratou ele como se fosse Papai Noel, mas no final ela sabia que era ele, porque ela tirou, né, toda a máscara dele e tudo mais. Mas esse gesto dele, de ter abandonado a pessoa que ele, né, até então tava afim de ir lá pra apoiar ela, né, meio que fazer um sonho dela também, porque ela conta que na infância dela ela acha ter visto o Papai Noel. Então aquilo tocou o coração da menina de vez. Falou, eu gosto desse cara, mano. Não sei o que eu faço. Por isso que ela entrou em desespero. Aí tem a viagem, né, pro resort de montanha, né? De esqui, né? De esqui e tudo Rolê de mais, esqui. estação de esqui. E pra ajudar, tipo, a turma foi dividida em grupos, né? E o grupo ficou um pessoal ali, né? Só que junto o grupinho lá, né? A Minori, o Yusaku, o Yuji, a Targa e a Ami, né? Nesse grupinho. Só que elas já estavam meio se estranhando, né? A própria Ami e a Minori já estavam meio que se estranhando. Só que durante o convívio dessa viagem e tudo mais, o conflito entre elas acabou meio que afetando a turma toda, né? Ficou aumentando mais ainda, né? Vamos dizer, o ápice desse conflito foi o momento que a Ami e a Minori começam a brigar na mão mesmo, né? Elas começam a lutar mesmo, brigar de soco mesmo, as duas. Porque a Taiga percebe que o prendedor que o Ryuji tinha comprado pra Minori, né? Tinha caído. E ela foi tentar pegar e ela acabou caindo e acabou meio que sumindo, né? Aí ficou ela tá sumida. Todo mundo preocupado pra separar as duas meninas. Ninguém viu a Taiga caindo na neve. Tanto que, mas onde que ela foi parar? Ninguém viu a porra da cerca, né, derrubada. Foram tudo pra estalagem lá do hotel deles. Todo mundo preocupado. E aí até escurecido, né? Anoitecido, né? Aí os protagonistas vão pra onde eles tinham, né, onde eles tinham visto ela pela última vez, que foi onde aconteceu o conflito. É aí que eles viram um bagulho, né? Não era nem uma cerca, eram 2 pedaços de pau assim no chão com uma espécie de, não sei, lona, fita, sei lá, caído. Só fina só pra, tipo, pra sinalizar de que é perigoso ultrapassar aquela linha, né? Meio que isso. Né? Aí caiu aqui, ó. Aí o Ryuji fala que vai descer e pede pro pessoal chamar os adultos, né? E aí ele desce e encontra a Taiga lá já coberta de neve, já delirando. Coitado, né? Devia estar bastante tempo lá. Já devia estar com hipotermia já. E no que ele tá carregando ela começa a falar. Devia estar sonhando e começa a falar: meu, eu gosto do Ryuji, eu não sei o que eu faço porque eu quero que ele fique com a Minori, ou a Minori também gosta dele, eu quero ver os dois felizes. Enfim, o principal, ela fala que gosta dele. E ele escuta, né? Porque ele tá carregando ela. E ela acha que quem tá carregando ela acha que quem tá carregando ela é o Yusaku, né? Não ele. Né? Ele conversa com o Yusaku e fala: ó, pra todo mundo, quem resgatou a Taiga foi você. Só que esse foi o primeiro momento que ele teve que parar pra pensar, peraí, eu gosto ou não gosto da Taiga, né? Porque ele tava meio que tendo esses momentos de pensamento com a Taiga e tudo mais, mas tipo, ele também não tinha tido essa epifania ainda, né? Mas aqui daí a gente já tá indo quase praticamente pra reta final do anime, né? Pra resolução desses conflitos, né? Porque no fim das contas, a própria Minori e a Ami, que elas estavam em conflito em relação aos sentimentos delas pelo Ryuji, né? Acaba sendo
sendo que elas entram em consenso, sei lá, porque elas que entram elas que colocam o próprio Ryuji e a Taiga na parede pros dois confessar, né? Que um gosta do outro, né? Isso, assim, aí já é praticamente o penúltimo episódio, né? Já passado a recuperação da Taiga, já passado ali um tempo, eles trocando uma ideia, era dia de São Valentim. Então daí o que ela fez? Ela comprou chocolate pra todo mundo. Aí chamou eles na sala, né? Chamou tanto o Ryuji, a Minori, a Ami e o Saku na sala lá de aula deles pra entregar os presentes. Ela entregou, ela toda feliz, entregando, né? Vou mostrar o... Que momento que a gente não tá esperando, né? É cultural. Entregar o chocolate pra quem você gosta lá no Valentine's Day, no Japão. E aí ela começa a conversar, dar risada, pá. Ela começa a agradecer, né? O Saku, você me salvou. Ah, mas eu não disse nada de estranho, não, né? Porque eu tava sonhando, falando umas coisas. Se eu tivesse falado, acho que ia ser meio esquisito se eu tivesse ouvido, né? E o Saku olha pro Ryuji, não fala nada, não, né? A cara que a Minoru faz pro Ryuji. Aí a Minori percebe, né? Que sabe que quem salvou a Taiga foi o Ryuji, né? Aí ela olha pro Ryuji, puta. Aí começa, mas Taiga, conta o que você falou. Não posso, é muito vergonhoso. Daí do nada. Minori pega ela pelo pulso, segura, admite logo seus sentimentos, caramba. Você vai deixar essa oportunidade passar? Não sei o que tem. Começa a dar sermão na menina. E a Taiga começa a tentar fugir, só que daí as salas tem duas portas, né? O Saku tá numa porta e a Ami tá na outra porta pra não deixar ela passar. E ela fica desesperada, né? Porque, foi encurralada ali, tipo, ou você se declara ou você se declara. E aí, só que daí eles deixam ela sair e tipo, a Minori, e aí, Ryuji? Vai deixar ela fugir? O que você vai fazer? Ou você vai admitir também? O que você vai fazer? Eu vou atrás dela. Você vai atrás dela também? Aí, tanto que durante essa confusão ela fala, não, eu quero que minha amiga seja feliz e tal. Por isso que eu não posso fazer isso. Da Minori, mas quem tem que se preocupar e correr atrás da minha felicidade sou eu, não é você. Eu tenho que conseguir correr atrás da minha própria felicidade. Você tem que correr atrás da sua. Ah, caralho. A Minori, que às vezes era o alívio cômico na maioria dos momentos, vem com essa pedrada. Mas que esse alívio cômico dela, na verdade, é uma máscara que ela cria, né, pra ela, né? Na verdade, né? Pra ela meio que fugir das situações, né? Porque, na verdade, eu acho a Minori uma personagem bastante melancólica. No fim das contas, né? Ela não é essa personagem cheia de alegria, brincadeira e comédia e tudo mais, né? Que, na verdade, o que eu consigo entender é que ela é uma personagem bastante melancólica, que ela usa essa máscara em relação aos outros, né? E isso que deixa a Ami puta em relação à Minori, né? Mas aí, tipo, se não me engano, a Taiga consegue, né, meio que fugir. Aí o Ryuji tem uma conversa com a Minori. A Minori fala que, de fato, ela tinha sentimento por ele também. Só que aquele negócio, né? Pô, a Taiga é minha amiga. Você também gosta dela. Ela gosta de você. Então, A mais B. Só que dá dó da Minori, porque a Minori, você vê ela dando suporte, né, dando apoio pros dois, mas, tipo, no fim das contas, ela vê que ela tá chorando, ficando com o coração partido, né, por conta disso também, né, ao mesmo tempo. Eu não me recordo que hora que eles têm a primeira conversa depois dessa treta. Não é na ponte, né? Ah, não, verdade. O Ryuji vai trabalhar porque sabe que a Taiga ia trabalhar também. É, que eles estavam... que a mãe... tem, ao mesmo tempo que de tudo isso tava acontecendo, tava tendo uma questão sobre que profissão, né, que eles iriam querer o futuro deles, né? Tipo, isso é uma questão, acho que questão escolar, que eles para ver como que seria a expectativa de futuro das crianças, né? Dos alunos ali, acho que as escolas fazem com os alunos, né? E tipo, você vê que se a escola percebe que os alunos às vezes não têm uma expectativa, alguma coisa do tipo, eles meio que dão um direcionamento para essas crianças que estejam meio perdidas e tudo mais, para ajudar essas crianças a não ficar tipo um vagabundo da vida, né? Falando a grosso modo, né? E o próprio Yuji, ele não tinha dúvida em relação ao que ele queria ou não da vida dele, é que, tipo, saio do ensino médio, eu vou trabalhar, porque a minha mãe, ela me sustenta sozinha, ela não tem dinheiro de pagar uma faculdade, uma universidade pra mim, não tem jeito, não tem outra coisa pra minha vida
além disso pra mim, porque, tipo, a gente não é uma família abastada, a gente é uma família que depende muito do salário da minha mãe, do trabalho da minha mãe, e ela não tem condições de bancar eu numa universidade. Ele é, tipo, bem pé no chão em relação a isso, né? Só que a mãe dele não é. A mãe dele fala, não, eu quero que você estuda. Eu não quero que você se torne algo que eu fui, algo que eu sou hoje. Eu não quero que você se torne isso. Eu quero que você estude, eu quero que você seja alguém na vida. E, tipo, esse é o principal conflito entre... Até esse é bastante uma questão de conflito entre o Ryuji e a mãe dele. É sobre isso. E ele, sem saber, ela acaba arrumando um outro emprego de meio período, né? Fora o trabalho dela que ela tem à noite, que ela é acompanhante num bar, né? Ela, ela trabalha a noite toda, né? E, tipo, então durante o dia também ela começou a trabalhar como na loja de doces ali, né? Confeitaria que chama, né? E ela acabou ficando doente por conta disso, né? Por conta de se esforçar demais e, tipo, ter pouco tempo de descanso, né? Pra ela conseguir ter dinheiro pra poder pagar a universidade do Ryuji. E o Ryuji fica com um peso na consciência por conta disso, né? Por conta de ele não ter a capacidade ainda de poder fazer alguma coisa sobre isso em relação à mãe, poder ajudar a mãe, poder andar com as próprias... tipo, tem vários sentidos, acho que na questão do Ryuji, né? De conseguir andar com as próprias pernas, né? E não fazer a mãe dele se esforçar tanto por conta dele, né? De se esforçar a ponto de ficar doente, né? Tipo, tem todo esse conflito em relação a ele, né? E quando a mãe dele fica doente, ele foi avisar, né, o chefe dela lá de meio período dela, que ela não poderia terminar, né, aquele momento de trabalho temporário que ela tinha pego com a confeitaria. A Taiga se oferece para trabalhar no lugar dela, né? Aí, tipo, ele também, aí foi os dois trabalhar no lugar da mãe do Ryuji. É por isso que depois todo esse conflito que eles estiveram na escola, e o Ryuji ficou esperando ela na loja, né? Na loja na confeitaria ali. E eles voltando, né? Os dois meio que se entenderam e tudo mais, né? Questão, tipo, os dois realmente se gostam e tudo mais. Aparentemente eles... um aceitou, né, os sentimentos do outro. De repente apareceu a mãe da Taiga e a mãe do Ryuji. Aí a mãe do Ryuji ficou bravo com os dois, né, porque o Ryuji tinha pego o trabalho dela e ela não queria que ela fizesse isso, porque ela queria que ele focasse os esforços dele para poder estudar. E ele até joga na cara dela, né, se você tem tanto problema com os erros que você cometeu, então não cometesse. Né? Meio que isso, joga isso bem na cara, fica até pesado, né? Pra tipo, ela. Como é que é? Não tenta transferir também a responsabilidade pra mim, como se... Compensar os seus erros em cima de mim, né? Meio que isso, né? E no caso da Taiga, porque a mãe dela tá lá porque ela meio que tinha fugido da casa, né? Aí tem o auge da drama adolescente, né? De história de romance adolescente. Vamos fugir. Deste lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá aqui? Meu, vocês vão fugir. Aí eles já estão juntinhos de mão dada, né? Pá, vão fugir, beleza. Aí o Ryuji... Estão na ponte, né? O Ryuji chega na casa dele e aí descobre que a mãe dele saiu. Fugiu. Caralho, que a mãe fugiu. Aí ela deixou um relógio do avô e uma explicação. Chega na casa dos seus avós, mostra esse relógio e explica que você é meu filho. Que a gente descobre, né, que ele não conhece nem os avós dele, né? Por quê? A vida dele, o que a gente consegue entender durante todo o anime, porque a mãe dele trabalha... Não é um trabalho... Não é um trabalho de prostituição, né? É isso que eu ia perguntar a hora que a gente terminasse. Mas que diacho que a mãe dele faz? Não é prostituição. O trabalho dela é acompanhar as pessoas que bebem no bar. É basicamente isso, o trabalho dela. Ela é responsável pelo entretenimento, não necessariamente sexual, não sexual, né? Mas tipo, o entretenimento das pessoas que tá ali no bar, tá ligado? Senta, conversa, escuta. Bebe junto, ri junto, tipo esse tipo de coisa. Só acompanha as pessoas que chegam lá pra beber. E o que dá pra entender, tipo, ela explicou até então que eu tinha entendido que o pai dele era muito parecido com ele, era muito parecido com o pai dele, o Ryuji é muito parecido com o pai dele e tudo mais. Ele sempre elogiou o pai dela, o pai do Ryuji pra ele e tudo mais. Só que aparentemente ele tinha morrido. Só que na verdade, ela explica, né, que na verdade o pai dele não tinha morrido. O pai dele tinha abandonado ela com o Ryuji, né, com ela ainda grávida, né? E o que deu a entender que ela fugiu de casa
por conta do pai do Ryuji. E desde então, até aquele momento dos dois, ela não tinha voltado pra casa. Não tinha aí visto mais os pais dela, né? Os avós do Ryuji, né? E tipo, tava... a relação dos dois era essa, né? A vida dos dois era essa, né? Literalmente era só os dois no mundo e, tipo, não tinha ninguém pra apoiar eles. Por isso que, tipo, todo esse conflito que eu tinha falado pra vocês, né? E aí chega a ser bonitinho. Chega ele com a Taiga na casa dos avós. Ele explica quem é ele. Ele diz: os avós, mas é verdade? Se é verdade esse bilhete? E aí ele mostra o relógio. Ele fala: puta merda, é verdade. Esse cara é filho da Açúcar. Mas ele é a cara do vô também, se você ver, se você reparar. Eu vou meio que puxar o design dele mesmo. E aí eles meio que armam uma... Eles acabam armando uma arapuca pra mãe. Do tipo: o Ryuji tá passando mal aqui, a gente chegou aqui, ele não tá bem. Vem aqui, pelo amor de Deus. A gente não sabe o que fazer com ele, algo nesse sentido. A Yasuko vai na hora, porque, detalhe, a Yasuko levou o Inco, tá? Chega ela com mala e gaiola: cadê o Ryuji? Ele tá tudo bem? Pá, não, tô bem, mãe. E aí tem aquele momento de reencontro entre, né, a filha e os pais. O pai repreendendo a filha e a mãe mimando. Tipo, a mãe dele volta a ter 17 anos de novo, né? Aparentemente. Né? Chega a ser até bonitinho, mas aí, tipo, eles elogiam, falando que criou o moleque muito bem, pá, enfim. Esse momento do anime é maravilhoso, cara. É maravilhoso esse momento do anime. Uma reconstrução bacana. E aí, assim, a ideia de fugir acaba, né? Acabou. Vamos pra casa, todo mundo. Né? Tá tudo resolvido. Só que daí, né, antes na noite anterior a eles saírem, tem um momento bonitinho de romance, né? Dos dois conversando, né? Do Ryuji. Eles ficou noivo, tá? Eles ficou noivo, o Ryuji e a Taiga. É verdade, ficou noivo. Tipo, eles fugiram das duas mães ali, eles ficaram na ponte ali. Aí o Ryuji fala, né? Beleza, vamos fazer o seguinte. Mas o que a gente faz agora? Vamos fazer o seguinte: vamos fugir e vamos casar. Falta 6 meses pra eu... 6 meses não, falta 2 meses pra ter 18 anos. Vamos fugir, vamos se esconder, vamos esperar esses 2 meses. Deu os 18 anos e vamos casar. Né? Isso em cima da ponte. A Taiga desesperada e dá um soco no Ryuji. Derruba ele. Cara, como é que ele não se machuca com aquela água rasa? Ele cai da ponte e ela desesperada vai atrás do Ryuji, né? Ela embaixo pula no rio. Pula, né? Ela pula. Caralho, mano. E detalhe, tava frio e daí encharcado, né? Aí nisso eles combinam. Aí eles vão esperar dar 18 anos pra eles se casar. Eles se noivam, no fim das contas. Mas é bonitinho nessa cena na casa lá dos avós de hoje, porque tem o primeiro beijo, né? Tem o primeiro beijo. Ela fica de novo. Aí você fala: pô, tem menos de um episódio esse bagulho aqui, o outro é o último episódio agora que vocês vão, né, se aproximar? Cara, era o padrão dos animes de romance antigamente, cara. Hoje em dia, tipo, o primeiro, segundo episódio já tem relacionamento, já tá acontecendo, né? Nos animes de romance hoje em dia. Mas antigamente era o padrão, cara. Tipo, olha que o Toradora é um anime curto, de 24 episódios. Tem anime aí de 100, 200 episódios aí que o casal só vai ter o primeiro beijo depois de 150 episódios. Caraca, mano. Mas aí ela toma a decisão mais inteligente possível depois, né? Porque daí eles voltam pra, de fato, terminar os estudos, né? Terminar os estudos e ela vê que, né, que o Ryuji resolveu todas as questões familiares dele e tudo mais, né? Questão dela ter visto a própria mãe do Ryuji e tudo mais, que passou a vida inteira fugindo dos pais, né? Que depois que ela se encontrou com os pais, aí ela resolveu o problema da vida da mãe dela, né? A mãe do Ryuji e tudo mais. Taiga então resolve que, tipo, eu também tenho que resolver minhas questões com os meus pais, né? Com a minha mãe e com o meu pai. Aí ela vai pra casa da mãe, né? Mas isso já no finalzinho do episódio 25, já, né? Ela acaba se transferindo da escola, acaba não se formando com o pessoal. Mas aí, tipo, porra, justo agora me abandona, pá, e aí, né? E aí chega literalmente no final do episódio, ele tá de boa do lado de fora da escola, ele olha pra janela da sala deles, vê lá o vulto, né, os cabelos da Taiga, chega correninho na sala, a hora que ele vai lá, ela tá vazia. Ele fala: não, tô doido. Aí ele abre o único armário que tem na sala, ela tava dentro. Pô, você não deixa nem assustar você. Né? E aí termina, né?
o anime. É aquela sensação de como que é que se segue essa história, né? Mas não tem, né? É o final da história, né? No fim das contas. Não tem por que seguir. Porque eles tipo, como o foco é o drama adolescente, né? Eles estão virar adulto. Pra continuar esse drama, rapaz, só se mostrar o... Não sei se tem animes Vocês assistiram um recente, eu não assisti, não sei se ele trata isso, mas... Os jovens que se casaram lá, então mostra o drama do início do casamento. Qual é o nome? Eu não participei da gravação. Não dá um anime dos casalzinho que é jovem e se casa? Anime do casalzinho jovem que se casa? Masayuki do céu. Pera, calma. A thumb do episódio é a mina de noiva, mano. Você gravou com o Roger. Qual episódio? Tonikawa. Tonikawa, tá. Tonikawa nem tem conflito, cara, no anime, né, pelo menos. Não tem? Ah, pô. Então não tá tão fiel ali os primeiros. Mentira. Mas assim, a história ela termina aqui. O Toradora ainda tem mais duas... Vamos dizer assim, não dá pra dizer mais duas séries. Mas tem mais dois conjuntos ali. Pelo que eu tava pesquisando. Especial de Blu-ray, se eu não me engano. É isso que eu ia falar. Quando saiu o Blu-ray, eles lançaram o Toradora SOS. Que basicamente é uma animação, 4 episódios de 5 minutos cada, em que é bem zoadinho, são sketches relacionados à comida. Tanto que foi assistindo isso aqui que eu percebi o quão burro eu sou, porque o design dos personagens, da Taiga, por exemplo, ela tem orelhinha e rabinho de tigre. Foi aí que você percebeu o trocadilho do nome dela? É. A Ami tem, eu acho que é pra ser de cachorrinho. E a Minori é como se fosse uma plantinha, porque ela tem uma folhinha na cabeça dela. Aí eles comendo macarrão no primeiro episódio. Segundo episódio é eles comendo doce, né, que era um pudim. No terceiro eles falando de curry. A diferença do curry indiano com o curry japonês. E todo episódio fica a discussão entre o Ryuji e a Minori. Que um querendo ficar aparecendo mais informação mais inteligentão que o outro, sabe? Tanto que a Minori chega... Você não sabe apreciar um bom macarrão. Não é assim que se aprecia. Nesse nível. E aí o último episódio é eles descobrindo, né, que a Kaami tava comendo coisa escondida. Eles vão ver, ela tá comendo uma carne enlatada com maionese. E aí depois que ela faz todo mundo comer, todo mundo gosta. E você vê que é um negócio bem simples porque ele é curto e tem muita animação que é reaproveitada. Somente o Yusako. Então você vê que eles animaram pro primeiro episódio e depois, tipo, usaram os mesmos quadros do pessoal pra poder seguir com os outros. A maioria, pelo menos. PNJão, não é? Bem PNJ, não é? PNG, isso quer dizer. PNG, isso. E aí, um outro episódio, daí já é um episódio convencional de 20 minutos, pelo que eu vi de Blu-ray também. Mas aí é um episódio de batalha de bentô, basicamente. É um episódio aleatório, não sei Nossa. nem pra que a existência disso, né? É o nome, tanto que é o verdadeiro significado do bentô. Cara, eu fico pensando, tem anime que faz esse tipo de coisa, vai fazer um especial, tipo, o anime já acabou e tudo mais, vamos fazer um especial desse anime. Em vez deles fazer, tipo, bem um fanservice mesmo, que é o significado da palavra fanservice, né? Que é tipo, mostra eles depois deles formado, como que tá o relacionamento deles, tipo, esse seria um ótimo fanservice pra mim. Faz episódio Lembrando, na praia. fanservice não é só sexual, não é só sexualizado, tá? Fanservice não é só sexualizado. Não, a galera quer episódio na praia, mas... Não, pode ser até esse episódio na praia, mas tipo, mostra como que tá a relação deles depois do formado e tudo mais, tá ligado? Se eles se casou, se eles estão noivos, se eles estão fazendo faculdade, do dia pra 4, tá ligado? Mas tipo, faz episódio, não faz um episódio aleatório do caralho de competição de bentô, tá ligado? Que no, tipo, um episódio aleatório. Um belo dia na escola, o Yusako chega com uma puta marmita de 3 andar que a avó dele tinha feito pra ele. E aí o Ryuji meio que ataca o ego, né? Pô, se a avó do cara faz marmita boa, tem que fazer melhor, né? E ele começa a tentar disputar com a véia, sem a véia saber, sem o Yusako saber. É basicamente isso o episódio. É sobre isso. É o ego dele de cozinheiro tentando vencer uma senhora que nem aparece no anime. Foi em 2009 essa animação, né? Essa última, na verdade, eu acho que com o Blu-ray foi em 2011. 2011, isso, eu falei errado, 2011. Então, 3 anos depois, tipo, tá ligado? Indo
então para as nossas considerações finais e nota. Senhor Fabiano, suas considerações finais e nota para Toradora. Cara, olha, vou ser bem sincero, quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, eu acho que eu não vou gostar disso aqui não. Parece que, sei lá, não tá me apetecendo. Porque o começo, né, o começo que a gente acabou descrevendo ele mais aqui, cronológico, ele acabou sendo, ele é meio devagar. Eu falei, não, acho que não vou gostar muito desse plot não, mas vamos, né, pelo romance. Mas, cara, como eu disse, conforme você vai assistindo, a construção ela é bem feita. O anime tem uma construção gradual, tem alguns plot twists que a gente mencionou ali, né? Eu acho que são 4 ou 5 no total, né? Mas o primeiro você já fica, caralho, borracha. Como assim o cara declarou pra ti, você não fez nada e agora você é afim dele? Que isso? Mas chega um certo momento que você já começa a ver que ele tá encaminhando para que os protagonistas fiquem juntos. Só que você quer ver como é que isso vai acontecer. Porque tudo indica contra seguir isso, né? Mas como que eles vão ficar juntos no final? Então é uma construção gostosa, né? Tem alguns exageros, igual o Massa falou de alguma Minori mesmo, às vezes, né? Tem alguns outros personagens terciários também, que tem episódios que eles acabam tendo um destaque maior ali, mas depois desaparece e fica, caralho. É um anime gostoso de se assistir, de assistir com calma, tá? Eu meio que acabei vendo rushado por causa do tempo, mas é um anime bom pra você ver com calma, tranquilo. Às vezes, como eu disse, até ali com companheiro ou companheira. Eu vou dar 3 romances e meio. É que são outros tempos, né, Fabiano? Uma obra de 2000 e... o anime é 2008, né? 2009 acabou em 2009. Então o ritmo de contação de história era outra, né? Hoje em dia, tipo, você tem que pegar o espectador no primeiro episódio, né? No primeiro e no segundo episódio, tipo, já tem que estar toda a trama contada e, né, tipo, e ver o que vai acontecer, né? Eu lembro quando eu assisti na época lá, nos meus 20 e pouquinhos anos, né, época que eu tava fazendo na faculdade ainda, e eu lembro que eu assisti de uma vez esse anime, eu gostei pra caramba, muito, muito por conta tem as partes de série, comédia, né, engraçado e tudo mais, mas tipo, da maturidade com a história conta o sentimento dos personagens, né, levando em conta que eu fiquei torcendo o tempo todo, eu não fiquei torcendo pra personagem principal, pra Taiga, eu fiquei torcendo pra Ami, porque fiquei com muita dó dela, porque ela foi a única que não demonstrou os sentimentos dela que ela tinha pelo Ryuji. E o Ryuji, até o fim, ele não sabia que a Ami não gostava dela. Até o fim. Ele sabia que a Taiga gostava... Ele ficou sabendo, né, que a Taiga gostava dele. Ele ficou sabendo que a Minoru gostava dele. Mas ele não ficou sabendo que a Ami ficou gostando dele. E, tipo, ela a todo momento, ela fazia as outras personagens meio que se mover, né, demonstrar os sentimentos delas, né, fazer com que elas parassem de esconder os próprios sentimentos, mas no fim das contas a própria Ami acabou escondendo os sentimentos dela, né. Tem até um momento naqueles momentos lá que eles estão fugindo das mães, né, o Ryuji e a Taiga, que eles vão pra casa da Ami, né, e a Ami fala pro Ryuji, né, você gosta da Taiga? Ryuji, mas por que agora, essas horas? Não, é importante. Você gosta da Taiga? Aí o Ryuji fala, eu gosto da Taiga. É tipo, beleza. Foi esse momento que eu acho que ela meio que superou e, tipo, eu vou deixar o Ryuji seguir a vida dele. Foi esse momento. Tipo, cara, tipo, deu um apertinho no coração, tá ligado? E o pior é que ela teve que ainda dar apoio pro Minoru, né? Porque a Minoru, apesar de todo o apoio que ela tava dando pros dois ali, ela tava também sofrendo com o coração partido, né? De coração partido. É uma história super legal, é uma historinha de drama adolescente. Muito melhor que todos os Malhação, tá? Diga-se de passagem. Se você gosta de uma draminha adolescente, um romancezinho adolescente, cara, é uma boa pedida. São 25 episódios, pode assistir tranquilo. Se você quiser assistir de uma vez também, você consegue pegar bem. Tipo, assiste com tranquilidade, com calma também. Assiste com alguém que você gosta, com a sua esposa, sua namorada também. É bem legal, uma pedida bem legal pra você assistir. Não tem nada absurdo assim de... Não sexualizado, não tem apelação, não tem nada. Isso, não tem apelação, isso, essa palavra. Não tem apelação nem nada do mais. Tipo, dá pra assistir bem tranquilo. Minha nota é 4,5 pra Toradora. Que é um dos... Eu tenho 2 animes de romance adolescente, comédia, de slice of life romance, que eu gosto pra caramba, que eu sempre lembro, né? Que o Toradora e o outro é o Chunibyo. E o Chunibyo acho que um dia eu vou trazer também aqui, também, que é um outro draminha adolescente também bem legal também.
E senhor Fabiano, mais um episódio maravilhoso de Toradora e temos mensagens. Temos mensagens para esta semana. Temos aqui no Spotify, nós temos ali 3 mensagens. Começando aqui pela primeira do nosso amigo Overlord, comentando no romã da temporada verão de 2026. Overlord querido, o mestre imbatível e supremo dos jogos e animes, para dizer que irei ver todos esses animes da temporada. E já me traumatizou nos primeiros 3 minutos. E acho que vai ter mais um assim, meu Deus. O da gata fumante foi o primeiro. Acho que os das crianças que usam substâncias incorretas também. Enfim, fui. E um abraço a todos do romã. Como assim, cara? 3 minutos do anime já traumatizou ele? Da gata, lembra da gata fumante lá? Parece que é bem escatológico, aparentemente, o anime. Tem muita gente reclamando, não gostando do anime por conta de ser bastante escatológico. Não, vou ver os 3 primeiros minutos dele aqui. O das crianças. É que já acho que esse a gente acabou não comentando, a gente não pegou no nosso radar quando a gente tava fazendo a gravação. Mas tem um que é basicamente as personagens estão ficando doido de droga. Basicamente. Mas não é tipo droga ilícita, são paródias no caso, né? Não, elas estão usando droga mesmo. Não, é droga mesmo, droga ilícita mesmo. A gente não falou dele, mas eu fui impactado bastante por LSD, cocaína pra cima. LSD, tem um momento que tem uma personagem cheirando cocaína, literalmente. Rapaz, o que tá acontecendo, né? Parece que antigamente essas coisas eram meio, né, barradas. Escondido, né? E hoje em dia parece que era pra ficar mais rir do show. Como que consegue? Mas vamos seguindo aqui então. Obrigado, amigo Overlord. Eu falei que tinha 3 comentários, mas na verdade são 4. Vamos seguir aqui pro próximo comentário, feito pela Andressa Souza. Ela comentou no episódio de One Piece 22 de Egghead. Primeira mensagem, né? Primeira mensagem. Agora é aquele momento que o One Piece vai ter que esperar a obra lançar para continuar. Que saco, né? Poxa, igual o Márcio falou, a primeira mensagem da Andressa, não sei se a gente já teve outras anteriores, mas olha que legal, isso prova que mais do que 4 pessoas escutam o nosso podcast. Tem gente vendo nosso podcast. Pois é. Escutando, né, no caso, né? Que da hora. Um abraço pra todos vocês, por isso que é importante vocês comentarem, a gente sabe que vocês existem, não são frutos da nossa imaginação. Não é só dados, né? Não é só a gente dados. Vê, tem rostos, 20 pessoas. visualização, tem 30 visualização, tipo, não é palpável pra gente, né? Tipo, quando a gente recebe a mensagem, a gente fica feliz pra caramba porque, tipo, é mais tangível pra gente, né? Nós temos um nome, nós temos uma foto, então... Obrigado, Andressa, pelo seu comentário. Seguindo aqui no nosso episódio 142 de Tensuranik, né, The Slime Dars. Inclusive, mas se eu optou colocar pro nome japonês e inglês do bagulho? Ué? Eu não sabia como colocar, eu deixei os dois. Tipo, na dúvida. Os dois. Beleza, o comentário do Overlord. Eis que surge o verdadeiro senhor de Juda Tempest, o verdadeiro detentor dos direitos de ser a Shuna de novinha. De ter a Shuna de noivinha. Rapaz. Ó, o ato falho. De novo, o verdadeiro detentor do direito de ter a Shuna de noivinha, mestre da Shion, Overlord querido. Olá, meus amigos do Romo. Aqui vai uma curiosidade. Desde novinho, quando vou me sentar em casa, sento em cima das pernas igual japonês. Desde antes de ver os animes, minha avó falava: como que esse menino consegue ficar sentado assim? Enfim, o anime do Slime é um dos meus favoritos. Do Slime Dars, gostei demais quando eu vi. Então, fui. Pra quem não entendeu o contexto do comentário do Overlord, é porque no meio do episódio o Masayu comenta sobre a cultura de sentar em cima das pernas, né? Sentar meio ajoelhado, se agachar pra descansar. E olha só, a gente teve essa conversa durante o episódio. Olha que interessante. Teve mais coisas, né? Sim. Esse é o contexto, você que não entendeu o motivo do comentário, mas vai ouvir o episódio lá também para se inteirar mais. Mas muito obrigado aí, meu nosso amigo Overlord querido, por mais um comentário, né? Mais um episódio aí, participação fenomenal. E por fim, o último comentário aqui, fechando com chave de ouro essa gravação do Spotify. Temos o retorno
retorno do grande Jorge Alves. Salve, Jorge Alves. Tava desaparecido aí, meu querido. Olá, senhores. Como vocês estão? Estamos muito bem, muito bem. Firmes que nem prego na areia. Pra mim, a melhor coisa foi... ele comentou no episódio do One Piece 22, tá, gente? Egghead. É importante falar pra vocês entenderem o contexto. Pra mim, a melhor coisa foi o Kid ir de F pro Shanks. Kid não serve nem pra bucha de canhão. Tá tipo o Neymar. Falou muito, fez pouco. Melhor comparação. Eu não entendi contexto, mas né, se o Jorge que já leu o One Piece tá dizendo, concordo com ele plenamente. E aí ele tem cobrança aqui em massa, olha só. Qual o próximo projeto, galera? O One Piece está chegando. Onde o anime está, hein? Então assim, a gente teve comentário da Andressa e agora do Jorge já levantando essa bandeira aí, ó, tá acabando o One Piece. Eles não vão deixar a gente ser um One Piece, né? Sabe o que é o pior? Não é acabando, né? Mas vai ter que dar uma parada, porque a gente tá cansando, né? Os atuais do... Sabe o do que One Piece, é o pior? A gente lá atrás eu já perguntava, e a gente, quando o One Piece, né, alcançar o mangá, o que a gente vai fazer? Não, One Piece é eterno. Isso é eterno. Aí tá chegando o eterno. O Pelé também era, né? Enfim. Nossa, ó, Fabiano. Ué? Tá, assim, pessoal, a gente tá conversando, né? Eu não participo do One Piece, mas a gente, né, dá pitaco. A gente tá vendo ali alternativas, de repente ver um outro mangá para fazer uma espécie de algo similar, né, enquanto não tem mais One Piece. Eu sugeri pros meninos falar de algum spin-off, filmes, alguma coisa que faz sentido. Continuar One Piece, mas, né, aí vai seguindo. Se eu não me engano, né, Massa, o próximo de julho vai ser o último. Assim, porque o último em aspas, porque ele vai alcançar o mangá. Então, a gente tá no arco do Egghead, né? Que a gente dividiu em duas partes do Egghead. A gente vai fazer a segunda parte de Egghead. Aí depois de Egghead é Elbaf. E o arco de Elbaf, ele está atualmente em andamento, né? Então eu e o Luiz, a gente entrou numa concordância que acho que não faz sentido a gente fazer o arco ainda não finalizado, tá ligado? Então a gente vai esperar o arco acabar, né, de Elbaf, para poder fazer os episódios do arco, no caso, né? Então a gente decidiu por fazer até Egghead, no momento fazer só até Egghead, né? Faltou colocar parte 1 ali, então, no Egghead, no nome do Depois parte 1? Tá só Egghead. Não sei, você não fala, eu não sabia que ia ter parte 2. Depois eu arrumo. Mas tudo bem. Não tem nada. Mas muito obrigado ali, senhor Jorge Alves, pelo comentário, né? Espero que você esteja ouvindo aí. Mesmo que não esteja comentando, esteja aí conseguindo ouvir os nossos episódios, né? Que a gente faz aí toda segunda-feira, né? Salvo algumas exceções aí que vocês estão vendo. Estamos tendo o Roma Cup, então em dias específicos, né? Brasil eliminado, mas o Roma Cup continua. Tá saindo ali o anime ali de Giant Killing, né? Que o Roger e o Masayuki gravaram ali especialmente para esse momento. E a gente já tá trabalhando ali para episódios extras ali no futuro mês aí. Sem muitos spoilers. Mas quem é romaner aí de carteirinha sabe do que eu tô falando. Só olha o nosso histórico. Tem no YouTube, Massa? Eu tô arrumando ao vivo aqui. Tem um comentário no YouTube. Arrumei o título ao vivo aqui, ó. Egghead parte 1 aqui, ó. Você tá editando, entendi. Tem no YouTube, tem uma mensagem do senhor Overlord, que sempre, sem falta, também eles mandam no YouTube também. Eu vou ler aqui agora. Overlord querido, aqui. E sim, Fabiano, a foto que atualizei do meu canal do YouTube é a minha carinha Overlord que suprema, sim. Então, o Brasil foi de arrasta, então bora voltar à rotina de jogar e ver animes. Também, né, os caras estavam com o elenco do Vinland Saga e com o Super Saiyajin nível 3 na equipe. Aí o Brasil não aguentou. O romanzinho da Xion tá mais fofo que a própria, então vou nessa, meus amigos, e até mais. PS, eu vou ter pesadelos com massa no banheiro. Ai, cara, vocês estão querendo saber o que aconteceu no episódio? Vão lá ver que vale muito a pena, tá? Quer dizer, o cara falou que vai ter pesadelo e vocês estão aí, ó. Mas sobre essa questão do romanzinho de Xion, cara. Eu não sei se vocês têm o hábito de conversar com o chat GPT. Quando eu falo conversar, não é literal, tá, gente? Mas tipo, agradecer, eu falar, você é burro. Esse tipo de coisa, sabe? Eu mandei o prompt pra ele. Ele fez de primeira. Falei, cara, eu mandei assim, você tá de parabéns. É a primeira vez que eu mando aqui a imagem aqui pra você fazer, você faz do jeito certo.
sem eu precisar pedir correção. Continua assim, meu querido. Tá aprendendo, Fabiano, tá aprendendo. Inclusive, ou se quem mais quiser comentar aí, né, quando a gente for fazer as outras temporadas ali do anime do Slime, quem vai ser o próximo cosplay do Romanzinho? Colocar em votação, o que você acha? Mete uma votação ali depois, se você lembrar. E lembrando a todos aqui que as mensagens foram lidas aqui, foram no Spotify, né? Que vocês podem comentar também nos episódios do Spotify. No YouTube também, você já sabe que comenta lá no YouTube. E também tem outros lugares que vocês também podem comentar, nos criticar, nos elogiar, falar dos animes que vocês estão assistindo, os animes que vocês querem que a gente coloque aqui no nosso podcast. O Sr. Fabiano vai aqui neste momento falar a ustedes sobre os locais para vocês entrarem em contato conosco, Sr. Fabiano. Nós vamos ter o nosso e-mail, que é o romapodcast23@gmail.com, que você pode nos mandar dicas, sugestões, elogios, críticas, o que você achar pertinente ali, né, sobre esse episódio ou qualquer outro episódio que você possa ter ouvido. E além do nosso e-mail, né, você também pode comentar, igual nossos amigos fizeram aqui no nosso canal do Spotify, que, né, a gente sempre está acompanhando os comentários. YouTube também, a gente sempre lê aqui os comentários dos vídeos. E temos as redes sociais como o Instagram e o TikTok, Roma.podcast e Roma_podcast. Mas além todos esses canais, você também pode apoiar o Roman. E como que eles fazem isso, Márcio? Link na descrição, vocês podem ir lá e no nosso Apoia-se, nos apoiar com o mínimo já de R$1, já vocês já vão estar nos apoiando, nos ajudando bastante. A gente vai ficar muito feliz pra caramba mesmo, com R$1 que vocês puderem estar nos ajudando monetariamente. Beleza? Pra gente poder melhorar a qualidade dos nossos episódios, ajudar a pagar os nossos drives, né? Nossos episódios juntam bastante arquivos, né? A gente precisa de bastante arquivo para poder guardar, né? Todos os nossas gravações, tudo mais, né? Então a gente pede encarecidamente que se vocês puderem, tá? Poderem ajudar com o dinheiro ali que vocês puderem, a gente já vai estar ficando muito feliz pra caramba, não é mesmo, Sr. Fabiano? Mas se não puder ajudar financeiramente, pode ajudar divulgando o podcast ou simplesmente ouvindo o episódio, comentando, que isso já é um incentivo muito bom. A partir de R$1 ali são os valores que você já pode estar contribuindo. Mas muito obrigado, Sr. Fabiano, muito obrigado nesta noite de quinta-feira, gravando. Quinta-feira já, é sexta-feira, já passou da meia-noite já. Gravando aqui, tomando um tempinho do senhor pra gente poder falar sobre animes que a gente gosta, né? A gente gosta bastante, né? Não tanto com o Sr. Overlord, aparentemente. Que o Sr. Overlord até senta em cima do joelho, né? Igual nos animes, né? Ele vive, né? Vive o negócio. Sr. Fabiano. Eu que agradeço ao Melino estar aqui com a gente mais um dia, né? Mandar um abraço ali para os integrantes, o Luiz, o Roger, né? Que questão de agendas aí tá bem complicado nessa vida adulta, mas sempre que possível eles vão aparecer aí, né? Tanto que vocês viram que o Roger ele fez ali uns episódios especiais junto com o Masayuki. Então sempre que possível eles vão estar junto conosco aqui. E agradecer principalmente você que nos ouviu até aqui, né? Achei que o episódio ele ia ser curto, né? Porque era um anime. Ele é um anime que, igual a gente não conseguiu contar ele tudo certinho cronologicamente, mas rendeu um papo bom. Acho que o episódio vai dar mais de 1h30. Eu tava esperando um episódio de 50 minutos. E incentivar você, caso não conheça o Anime Torador e for atrás de algum meio, né, pra assistir, e tiver a possibilidade de fazer um comentário, não deixe de comentar aqui. Você veio pelo Roma Podcast, a gente vai ficar muito feliz, né, se a gente ver esse comentário. Se não me engano, esse anime ele não tem na Crunchyroll, né, mas ele tem. Eu tive que assistir por meios alternativos, que não tinha nem Netflix, nem Crunchyroll. Então, meios alternativos normalmente tem comentário, pessoal. Podem comentar lá. Também fazer um pedido, né? O Roger, que normalmente ele sempre lembra, tentar pedir mais vezes para vocês. No Spotify tem a possibilidade de vocês avaliarem o podcast. E a gente tem na verdade a gente tem um pouco mais de 100 seguidores, né? Se não me engano, a gente está em 160, 170. E a gente tem muito poucas avaliações. Então, se você puder avaliar ali positivamente o podcast, né? De preferência com 5 estrelas. Não vem com uma avaliação de 1 estrela, não. Né? Vai avaliar sua mãe com 1 estrela. Nossa, grosseria, Fabiano. O cara tá pedindo um favor e vem com grosseria. Mas de verdade, não, falando sério, agora avaliem por gentileza ali o podcast para te ajudar. Até o próprio Spotify, de repente, sugerir ele para mais pessoas, né? Espalhar a palavra do Roman. A gente sabe que
A gente só acompanha através dos números ali, então a gente não vê pessoas. Então, se você quiser comentar aí também é legal, né? A gente sempre vai estar lendo aqui. A gente quer chegar um dia, pessoal, em que não vai ter condição de ler todos os comentários. Vai precisar muito da ajuda de vocês. Seja qualquer coisa ali que vocês queiram comentar ali relacionado ao episódio, né? De tudo aquilo que a gente já trouxe aqui, não deixe de dar um alô, tá? E a lição de hoje, pessoal, é o seguinte: o não você já tem. Às vezes compensa correr atrás da humilhação, porque senão você pode crescer e virar um adulto deprimido, triste, porque deixou de fazer alguma coisa lá atrás. Então, nunca deixe de correr atrás dos seus sonhos, por mais que você sabe que você pode ser ignorado e trocado por alguém que esteja o dobro do seu tamanho. Um abraço a todos e até a próxima semana. Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras, Roman Piece uma vez por mês e Roman da temporada a cada 3 meses, trazendo os animes para vocês poderem estar acompanhando, beleza? Mas então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento, espero contar com a presença de todos para a próxima semana também, e tchau! Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Marília, não, Mendonça Marília.